É isso aí, estamos de volta aqui com mais um Pode Sondar e eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto. Vamos de novo aqui, só. Deu pau aí? É que desfocou aqui Ah, a tá. câmera. Bem na hora que eu Bem na hora. Tem uma sede. Aí, agora Passou um bicho na frente. ficou só embaçado. É isso aí, estamos mais uma vez aqui com o programa Pode Sondar, o podcast da saúde bucal da odontologia. Eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto. E eu sou a Renata Caruso do Doce Dentista. O que foi isso? É minha saliva. Só para dar um momento sensorial. Nossa, pra quem agora estiver... que você acabou de me lembrar de um vídeo que você fez, que foi o vídeo mais nojento que eu já vi na internet. Veja bem. Depois- Ele tava no avião. Deixa pra depois, deixa pra depois. Ah, então tá bom. Então depois você fala. Quero saber. Nossa, foi tipo... Fica aí que vocês vão ver que eu vou contar a história de um vídeo que ele teve coragem de fazer. bom. Ele postou. Postei. Postou no Dicas Deve ter dado não sei quantos mil views. É, Ele usou o filho ainda. Um eu absurdo. uso pouco ele, meu coringa. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui, gente? Vamos começar. Então é isso. Hoje, por que ele fez isso? Porque hoje o programa é sobre saliva, sobre a CEPB. A gente tem muito assunto para falar sobre isso. Estamos aqui com a Riane Aguiar. Aê! Bem-vinda, Riane. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra ter vocês aqui me entrevistando, conversando, batendo esse papo. Muito obrigada. A honra é toda nossa, finalmente deu certo, né? Porque Isso a gente aí. tá Tentando, desde esse tentando. Desde o CIOSP, eu acho que esse tá Foi. caminhando, Aí veio o né? Henrique. ainda foi? teve o Henrique, É. aí veio o Meds, E Med, exatamente. né? isso aí. Vamos falar Todas bastante coisas sobre isso. boas de muito sucesso, É né? isso aí. E vamos falar sobre isso. Então, gente, saliva. Saliva é uma das coisas mais importantes que a gente tem na boca e ela geralmente é negligenciada pelo cirurgião dentista. E vamos entender por quê e como que a gente pode utilizar a saliva como um diferencial, realmente dentro do consultório. Né? O cuspinho, tem tanta coisa boa, então vocês vão entender o que tem de bom ali na saliva. Né? A gente já sabe, tem gente... Não sei se vocês sabem, mas geralmente a gente já sabe assim que as funções básicas da saliva, mas a gente vai falar desde o Mas início, vamos. né? Para que serve, o que é, de onde ela vem, o que faz, o que come, onde vive, onde vive na boca, né? Ou como fora ela dela, se reproduz. né? Como ela sai de uma boca e vai para outra, e depois volta, né? Isso é só pra o quê? Uns 30 a mais, né? Que tinha o Globo Repórter. Ainda tem Globo Repórter? Acho que tem. Cid Moreira? Cid Moreira. Era o Cid Moreira. Homenagem Vocês ao não Cid são dessa Moreira. época, não, Lógico que gente. somos, Sim, imagina. mas já era o Sérgio Chapelin, eu acho. Sérgio Chapelin. É. Não, lógico Que fazia o Globo Repórter. Eu acho que hoje é a A Sandra Lemberg, né? Sandra Lemberg, exatamente. Bom, né? é isso, gente. Vamos então começar Estamos divagando aqui. hoje. É porque a gente tá fora do nosso programa, a gente tá meio louco, amanhã tem... Bom, enfim, é uma loucura a nossa vida. Enfim, Ri, vamos falar. Primeiro a gente pergunta para todos os nossos convidados como que é o início, como que foi, né, o início da carreira e por que você escolheu odontologia. Então, queremos começar por aí. Por que odontologia? Bom, eu tenho 32 anos de formada. Minha mãe dentista. Viva até hoje, graças a Deus, não atua mais, mas eu acredito que tenha tido alguma influência, mas eu falo que talvez até negativa. Por quê? Eu tenho pavor de dentista. Pânico. Não tenho pavor, eu tenho pânico de dentista. Sentar naquela cadeira, para mim, é uma tortura muito grande. Engraçado, né? E eu acho que porque quando eu era pequena, então tinha um pouquinho daquele sofrimento de... Meu pai era muito bravo. Então, se eu chorasse ou se eu reclamasse na cadeira, era o seguinte: chegar em casa eu conto pro seu pai. Então eu não sabia o que era pior. Era chegar em casa, enfrentar meu pai ou enfrentar ali aquela cadeira. Sem contar que era diferente, cadeira motor de corda, outras coisas, né? Então, assim, eu não sei explicar o porquê que eu fiz odontologia. Eu acho que tem alguma coisa mais aí lá para Freud explicar, sabe? Porque realmente é uma coisa, é um sofrimento, né? Muito grande. Então, assim, talvez isso. Eu acredito muito nisso. Eu tento colocar o meu paciente ali, eu atendo aquele paciente como se fosse eu naquela cadeira, né? Eu estou, inclusive, tô com um projeto com a Flávia Benali,
A gente está fazendo um projeto sobre como encantar o seu paciente, porque é muito isso. São detalhes, desde uma coberta para o paciente, porque o ar condicionado fica em cima. Então, para você aquecer o paciente, a minha cadeira tem uma esteira de massagem com aquecedor. Então, são coisas para acolher bem aquele paciente, porque eu acho que o ambiente do cirurgião dentista, do consultório odontológico, é um ambiente muito hostil muito cruel. Hostile. E assim, defendo hoje super a troca de amálgamas por resinas compostas, principalmente quando a gente tem aí o envolvimento de box mesial, box distal. Fico assim, louca, e eu preciso disso. E sofro de pensar que eu tenho que passar por essa cadeira. Sim. Olha, antes da gente começar aqui, fomos lembradas pela Jéssica para te dar o nosso presente. Que delícia! Exclusivo para convidados por enquanto. Olha! Né, nosso copo Stanley em parceria com a nossa Cooser maravilhosa, nossa patrocinadora. Cooser pode sondar. Que lindo! Obrigada! Obrigada! Muito bom. Não tá Vai. com tampa? Tá faltando Depois vem a tampa. tampinha. A gente vai. Que essa tampinha é especial, porque tem É. o abridor, que é muito bom. Abridor. É que o copo fundamental. Que geralmente você vai num hotel. Sensacional, gente. Aconteceu quando eu fui lá pra Campinas. Fui lá, aí você compra cerveja no hotel, não é de rosquear. Aí subi no quarto e falei, putz, vou ter que sair pra comprar um abridor. Aí eu lembrei que eu tava com o meu copo. Sensacional, mano. Geladinho, Mas tá tomando Tira aqui. geladinho, abriu, Tirou. resolveu o problema. Tchuc, né? Então, além de tudo, ele mantém a temperatura, ou gelado ou Sensacional. quente, né? Depois a gente Sensacional. pega a tampinha pra A você. tampinha é sensacional. Ah, então eu trouxe um negócio pra vocês também. Ah, e aí, é? dou agora? Pode ser. Vamos fingir que a gente não sabia? Eu tinha esquecido, né, dessa parte, mas tudo bem. E a gente não abriu, né? Não, não Então, é o abrimos. seguinte, olha só. Isso aqui foi o que eu fiz durante a pandemia. Porque eu precisava estar bem. Porque eu sou muito agitada. E eu falei, eu preciso, tô presa dentro de casa. Então, comecei a trabalhar com pintura de porcelana, de cerâmica. E agora eu fiz isso pra vocês. Então, aqui, ó. Muito Muito obrigada. obrigado. Muito obrigada. Ó, ateliê, agora que eu vi aqui. Ateliê Rihanna. Fiquei o ano de 2020 por conta disso. Não, e o Você cheiro? até fez a... Cheirinho gostoso. Faço Nome, caixa, identidade visual, tudo. tudo. Fiz. Você faz pra vender hoje isso aqui? Ou é Não mais tem tempo mais. Meu Mas eu Deus. fiz na 2020, no Natal, eu vendi mais do que eu recebi assim no consultório no mês de dezembro. Ai, gente. É mesmo? Aham. Olha, que bonitinho. Olha só. Gente, que coisa fofa. E eu acho que fica pra sempre, Eu né? É uma amo coisa que fica pra xícara. sempre. Ai, gente. Jéssica. Ai, que lindo. Eu amei. Lindo, né? Nossa, é lindo. O meu vai sou- chegar. Tava com Ai. dificuldade aqui pra mim. Mas é eu tô- Y. O Y tem mais dificuldade pra lidar com essas coisas Gente, eu assim. achei a coisa mais linda. Não é lindo? Obrigada, eu Não é amei, de lindo? verdade. Pois eu é. amo tomar café em coisas diferentes, assim. Eu tô Então. doida pra tomar um cafezinho, inclusive. Nossa, podia, hein? E ele vai tomar uma aguinha aqui quando ele aprender. Vai tomar uma aguinha, Oh. pode fazer ovinho mexido e colocar ali. É verdade. Nossa, que legal mesmo, ó. Nossa, que legal. Gente, amei. Será que você gosta Opa. de violão? Não dá aqui? É. Será que você toca o Luiz violão? Será que vai ter uma surpresa do violão hoje? Vai ter? Será? Será? Não acredito. Surpresa, hein, gente? Várias Nada surpresas. combinado, né? Nada, Porque, tipo, nada, você não sabia nada, que tinha um nada. violão aí, foi Não, nada não sei se combinado. não sabia mesmo. Porque isso aqui demora pra ficar no forno, são 8 horas. Nossa. É. Nossa, Obrigada, eu sensacional. amei. Então, É cheirosinho mesmo, gente. Nossa, mega cheirosinho. Como vocês não têm aí essa capacidade de sentir o cheiro aí no YouTube, não dá pra sentir o cheiro, eu passei perfume, não dá pra por ninguém bem sentir. ou por mal, né? Nesse caso, por bem. Que essência que é essa? Não sei, é Nossa, uma uma delícia. dessas lojas de coisa pra casa, artigo pra casa. Nossa, tem, então, parece Muito uma boa loja mesmo. que É. tem aqui em São Paulo que o cheirinho dela é, É bom, super né? característico, é uma delícia. Falando- E as pessoas podem adquirir isso ainda? Você ainda continua trabalhando com a parte do ateliê? Então, na verdade é só quando sobra tempo. E aí, como não tem me sobrado Nunca. tempo, né? Então, assim, é mais ou menos o Inventando seguinte, bastante olha. coisa. Se a pessoa fala assim, eu preciso de uma Obrigado, peça pra dia tal, agora, semana que vem. Não tem jeito.
Aí eu preciso de uma peça. Sim. Se não tem data, Sim. né? Muito Tipo, bom, pro hein? Natal. É. Não sei que dia que vai ser. Aí Muito encomenda em show de bola. outubro. Cuidado, hein? Aí que a dá. Jéssica a gente tem que Ah, é? colocar uma bolha assim em volta dela pra ela não quebrar as coisas. E o Luiz, pelo visto, também. Eu também tenho. Eu vi um Dias eu deixei, jeitinho, dias um eu jeitinho deixei assim, cair. sutil de abrir. O meu filho falou pra mim assim: você tem essa mão de alface mesmo? Eu falei: que é isso, cara? A sua também é. Ele já sabe, deixa cair as coisas, cara. As auxiliares lá já sabem onde eu trabalho. Ah, já derrubou, já vem com outro aqui. Ele eu já derrubo derrubou no acho que chão. umas 2 vezes o copo na mesa. Não acredito. Assim, as coisas. Eu derrubo. Ao Nossa, vivo. eu não vou trocar meus Mas não amálgamos derrubo com nada você. dentro da boca. Dentro Não da vou, boca dos não vou. pacientes. Trocar Pode meus trocar amálgamos com comigo. você jamais. Pode trocar, eu sou delicada. Bom, mas e aí? Continue Então, falando sobre Você a... falou então do medo de dentista que você Isso. tem e acabou levando isso aí. Isso. E a faculdade você fez aonde? Eu fiz na PUC, em Belo Horizonte. PUC Belo Horizonte, É. dá pra vocês conseguem reparar pelo sotaque, né? Que a Riane Meu sotaque é é lá de mineiro? Belo Horizonte. Nossa. É, bem forte. É forte? Meu sotaque é mineiro. Meu sotaque é mineiro. Imagina, ninguém percebe. Já vem com pão de queijo e um cafezinho. Imperceptível. É, uma bro... Gente, a gente devia ter providenciado. Ô, diretora, cadê o pão de queijo, a bro e o café? Cadê? Inclusive, quer falar sobre isso? Sobre o teu novo projeto? Então, não? Ou você é, já... ou é segredo? Então, eu acho que... Será que eu dou spoiler? Ah, fala, eu acho legal. É? Então Com você. tá. Então, assim, a gente tá com um projeto, eu e meu marido, lá em BH, de montar um podcast, né? Eu acho que é tão importante esse tipo de projeto de melhorar a odontologia, de passar as informações, orientações, e através de um bate-papo, eu acho isso incrível. E vocês já sabem que vocês são convidados. Olha só. Convidados de honra. E a gente lembrou disso porque quando ela tava contando pra... A gente vai falar do MEDS, tem muito assunto Tem aqui. muita Tem muito assunto, coisa. muito assunto. É, e Pra quando a gente não tava passar falando... por cima. É, quando a gente tava falando lá no MEDS, ela falou disso e a gente falou, nossa, você podia então fazer uma mesa, né, com o Bro. Ela falou, era isso que eu queria A mesmo. ideia é Uma essa coisa mesmo. bem Mineira, assim, bem mineira. pessoal, assim, né, bem caseira. Acho que a gente ideia podia é adotar essa. isso aqui, hein? O que você tá achando? Que eu tô com fome? Essa hora da fome mesmo, essa hora da tarde. Bom, mas e aí, voltando, você fez Então, a aí PUC, fiz a como que foi PUC. o teu início de profissão? Você já foi trabalhar com a tua mãe? Então, Ou a você mamãe tinha outra trabalhava. ideia? Não, a mamãe trabalhava em prefeitura e no estado. E no consultório, 3 turnos. E aí, quando eu me formei, ela saiu do consultório e ficou nos empregos e eu fiquei no consultório. E aí foi aquela saga do recém-formado, de clínica popular, de tentar um emprego e por aí vai, né? Convênios. E eu fico pensando, gente, quando eu lembro disso, quando eu trabalhei nessas clínicas populares, eu acho que eu era rica e não sabia, porque eu recebia 40%. E eu ouvi falar que agora as clínicas pagam em torno de 10%, 15%. Não sei. 5, menos. 3. Um Gente, fixo mais 3%. Ou só um fixo? Ou só o fixo. Fixo de 120, 150 reais diária, né, que eles chamam. De 12 horas com 1 hora de almoço. Eu até postei esses dias uns amigos que não são dentistas falaram que isso é mentiroso, isso é mentira. E Você também tá tem mentindo. Eu o... falei, pô, o pessoal fala nos grupos, né? E também tem Que triste. os mapas. No programa do Kawaii, que a gente vai gravar, mas que já está gravado para você que está assistindo esse programa depois, porque aqui é tudo uma... A gente vive num metaverso. É. No programa Aqui é o do futuro. No programa do Kawaii, a gente vai falou assim, sobre isso, sobre esse início de carreira, como é que é. A gente traz alguns... O Kawaii já não é mais recém-formado, mas a gente já trouxe alguns recém-formados aqui que falam que hoje a carreira tá assim, o início de carreira tá pesado. Era ruim, mas acho que ganhava um pouco, né? Acho sim, que tô enchia o bolso, impressionada. pelo menos. Mas né? há 32 anos atrás não existiam as franquias, eram as clínicas populares, né? Porque a franquia ela meio que estourou. É acho aquela- que na época que eu me formei, há uns Sim. 17, 18 anos Não atrás. Não tinha franquia. Não tinha tinha franquia. convênio chegando. Exatamente. E o convênio pagava tão mal, assim Muito como mal. paga hoje? Pagava muito mal. Acho que hoje tá uma... Gente, hoje a realidade hoje, ela é uma coisa bizarra. É uma coisa que é inacreditável, né? Mas na minha época, por isso que eu falo, eu acho que eu era feliz, não sabia, né? Não estava sabendo disso, porque era 40% que as clínicas pagavam. E a tabela deles era uma tabela um pouco melhor do que a tabela é hoje, né? Hoje, lá em Belo Horizonte, tem convênio que paga uma limpeza R$ 33. E você só tem direito a fazer de novo daqui 6 meses, independente se você precisa, o paciente precisa ou não. E que eu acho isso, assim,
um absurdo. Mas você acha pouco? 33? Tem convênio que paga 8. Não, gente, não tem. E de 33, geralmente a pessoa leva uma porcentagem, né? R$33 é o preço cheio de tabela, né? É. Se fosse na sua época, ou até na época que eu trabalhei, eu cheguei a ganhar 30%, 40%. Era 40% de 33. Hoje Gente. é 3% de 33. Não, hoje tem convênio que paga 8, 9 reais, por exemplo. Aí o dentista vai... A gente sabe pelo pessoal que vai falando, os seguidores que vão mandando pra tabela pra gente. Tipo assim, 8 reais uma aplicação... Aí eles colocam aplicação de flúor, consulta inicial, tal, pra ir somando de pouquinho em pouquinho pra dar, sei lá, 30 reais. Aí a pessoa vai lá e ganha 20% ou 10% dos 30 reais. Meu e tem Deus. lugar que, além disso, você ainda precisa levar a luva, o motor, as brocas. Fora que tem que levar tudo, né? Nossa época a gente não levava nada. Né? Resumindo, Não. você paga pra trabalhar, entendeu? Você paga, vai lá e aí você faz esse favor pro dono da clínica de você estar... Sem contar o risco todo. É. Né? Gente, é impressionante isso, né? Impressionante. É. E na minha época era isso. Tinha até uma clínica muito famosa em Belo Horizonte, que tinha algumas matrizes e algumas filiais. E o nosso sonho era assim, era o status. Conseguir um emprego nessa clínica. E eu consegui um emprego 1 ano lá. E fiquei trabalhando durante 1 ano. E depois eu saí da clínica. Na época eu fiquei muito triste que eu tinha saído, não era muito o que eu queria. Mas eu pensei, gente, acho que é melhor... Nada acontece por acaso. Eu acredito nisso. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas trabalhava ainda com convênio. E o medo que o dentista tem, né? De largar o convênio. E como é que vai começar a fazer aquela carta de clientes ali do zero. Tinha muito medo, porque o paciente, na maioria das vezes, de convênio, ele não é fiel ao dentista, ele é fiel ao convênio. Então, se o dentista para de atender aquele convênio, ele te pede indicação de quem pode continuar prestando aquele serviço no convênio. Ele é fiel ao convênio. Sim. Então, assim, a gente precisa, o dentista precisa se valorizar, a gente precisa se capacitar para isso também, né? Eu acho que a gente não pode parar. E essa orientação que eu dou para o pessoal que está vindo aí, para os jovens que estão vindo, que estão se formando agora, porque eu peguei aí 32 anos que eu venho, né, estudando, trabalhando, e as coisas vão mudando muito. E se o dentista ficar focado nisso, hoje temos a turma, inclusive, que forma para fazer harmonização orofacial. Nada contra a harmonização, tá? Mas contra o dentista fazer a graduação de odontologia, porque eu entendo o seguinte, se um paciente tem uma dor de dente, quem que ele tem que procurar? O dentista. Cirurgião dentista. Não é? Pois é, e se esse dentista saiu da graduação para fazer a ROF, ele não vai atender esse paciente. Então, assim, tem alguma coisa errada nesse meio do caminho. Tem alguma coisa errada aí. E eu falo assim, eu fiquei 2 anos estudando um pouco de ROF, antes da pandemia, para eu ver que não era o que eu queria. Respeito quem faz, repito, tá? Mas não é o que eu queria. Então, eu acho que a odontologia hoje, ela precisa... O colega, o cirurgião dentista, tem que ter uma visão diferente daquela odontologia de eu quero fazer só harmonização, eu quero ficar rico, eu quero fazer só faceta. Muito além disso. Você sabe que até o meu olhar ele mudou um pouco depois que a especialização da ROF foi aprovada. Porque antes eu pensava a mesma coisa. Eu falava, puto, dentista entrar na faculdade para fazer ROF, não tem nem especialização. Eu achava um absurdo. Depois que veio a especialização e conversando com várias pessoas que são dentistas capacitados Sim. mesmo, eu comecei a mudar um pouquinho o meu olhar, porque assim, por exemplo, eu entrei na graduação para fazer orto. Né? Uhum. Hoje, eu não sei nem os tipos de aparelho, mas assim, eu entrei para fazer orto, porque a minha referência era a única que eu tinha, que era a ortodontista que eu ia, né? Eu não tenho nenhum dentista da família, nunca tive cárie, nunca tive doença, então era a única referência que eu tinha era a ortodontia. E aí, eu tô gravando no meio do negócio. E aí... Vai, continua aí. E aí, então eu entrei pra faculdade pra fazer orto. Se de repente chegasse alguém com dor de dente, eu também não ia saber resolver, né? Então, eu acho que assim, não vejo mais problema a pessoa querer sair pra fazer ROF se não for
por dinheiro apenas, e se não for para fazer uma coisa assim, vou só fazer esse cursinho aqui rápido para fazer. Agora que a especialização foi aprovada e que existe especialização, acho que ela entra no rol como qualquer outra especialização. Sim. Então, assim, eu mudei um pouquinho, eu pensava exatamente assim, eu falava, cara, a pessoa quer botar botox no dentista, não tem nada a ver. Mas hoje, por ser uma especialização, por ser todo um conjunto da face, né? Igual um especialista em DTM, por exemplo, né? Se for uma pessoa... Eu tenho uma grande referência da DTM, que é a Luciana Feitosa. Se vai um paciente com dor de dente, ela fala, Renata, pelo amor de Deus, pega, sabe? Porque ela focou na parte de DTM. Então, eu acho que hoje não tem problema você ir focando nas outras áreas, contanto que você se especialize, né? Tipo assim, estude bastante, sabe? Se aprofunde no assunto. Eu acho que é muito importante Não a pessoa... vale aquele curso de 3 dias, não? Não vale, eu acho. Melhor não. Eu acho que o curso de 3 dias ele é muito legal pra Mas você ver se precisa. você gosta, Sim, pra você sim. aperfeiçoar uma técnica. Ele né? tem a Pra sua você- importância. Ele é muito Sim. legal, né? Mas não pra você aprender e sair fazendo como se você fosse um expert no assunto, né? Eu até falo mais, não só fazendo, mas dando curso, É. né? Então, eu também concordo com você, com você. Agora, tudo que a gente pega, a gente tem que fazer com muito amor, tem que ter muita entrega. Sim. Tem que ter muita entrega, muita responsabilidade, né? E hoje, principalmente, o que eu falo? O paciente hoje, que a gente sabe com essa mudança de estilo de vida, que está totalmente influenciando a boca do paciente, ele tem que também assumir a responsabilidade disso. A gente tem que dividir a responsabilidade do tratamento com o nosso paciente. Porque se eu oriento esse paciente a alguns hábitos, se ele não mudar, a responsabilidade também é deles. Porque sabe por quê? Muitas vezes o paciente chega pra gente e fala assim, quanto tempo vai durar esse tratamento? Eu tive um paciente, ele era um paciente oncológico e foi até onde que me despertou o interesse em estudar oncologia. Porque ele chegou para mim, ele é um advogado, chegou no meu consultório, foi promotor, foi juiz, então assim, alta patente, e chegou para mim falando da necessidade, que ele tinha tido um câncer de base de língua e ele não tratou cirurgicamente, foi com radioterapia, quimioterapia e acabou a saliva, 0. E os dentes estavam todos estragados. Todos, não tinha um que não estivesse. E aí ele veio me perguntar qual que era a proposta de tratamento e quando eu passei tudo para ele, ele me perguntou qual a garantia que você me dá desse trabalho. Então foi uma conversa muito engraçada que eu virei e falei assim, olha, é muito difícil de responder, porque a pessoa entra numa agência de carro, ela compra um carro de R$200 mil e ela quer as manutenções, ela quer a garantia do carro, e a garantia é o quê? 3 anos, dependendo da marca, 5 anos, mas uma média de 3 anos. É uma garantia de peça, né? Não é de uso. Não. Né? E desde que você faça as manutenções na concessionária. E você sai da concessionária com o carro com seguro. Senão você nem sai. Exatamente. E aí o paciente chega para fazer um tratamento, e aí um tratamento com valor muito menor, e ele quer saber a garantia que a gente vai dar para ele. Ele quer ad eterno. Adorei essa associação, vou começar a usar com meus pacientes. Posso? Deve. Você me dá essa Deve. licença? Deve, mas é isso. É boa É uma isso. analogia que a gente faz e é isso mesmo, né? Por que a valorização, por exemplo, com um veículo, ela tem essa valorização e no consultório odontológico não? E a depreciação que é um carro, né? Ele Não. sai da concessionária, ele já tá valendo perdeu 20% muito menos. menos, Muito né, pra menos. você vender. E se bate o carro, você não tem a garantia, tipo, eles não vão te dar um carro novo. Então, Não, o não mau te dá. uso também faz Mau você... uso. É um mau Se uso, você né? morde uma pedra, Sim. É, eles vão, Exatamente. você volta lá no dentista e tenta enganar, né? é. O que você fez aí? Ah, eu comendo sopa. Ou você não usou o fio Exatamente. dental, não seguiu as orientações do fabricante. Exatamente. é isso que eu Mas Isso, assim tudo você bem. consegue também fidelizar o paciente, que é o mais legal também. Claro. Pra você ter aquela recorrência, que senão você vem, Claro. trata, o cara vai embora. Aí você precisa procurar um Claro. novo. Vem, trata, vai embora. Né? Então a ideia é de que o cara venha, trate, volte, Gente, volte. Eu acredito muito que o tratamento odontológico, o paciente, ele não tem alta. A alta dele não é definitiva. A alta dele é provisória. Porque ele tem que fazer essas manutenções. E outra coisa que eu questiono muito, por que as manutenções preventivas, elas têm que ser preconizadas a cada 6 meses? É isso aí, alguém disse e Da ficou. onde surgiu esse número de 6? Né? Cada indivíduo é um indivíduo.
Cada indivíduo, eu falo assim, na mesma casa, a mesma família, não necessariamente o pai, a mãe e o filho vão precisar dessa recorrência de 6 meses. Sim. Porque o hábito e o estilo de vida de cada um pode ser diferente. Então, a odontologia tem que ser vista dessa maneira. Não pode existir essa matemática, não tem isso. E aí, quando eu falo, a gente vai no ginecologista, você não tem que ir uma vez por ano? E quando você Tem vai... Não, Você vai, Luiz? quando você vai no urologista, você vai uma vez por ano? Deveria ir, É. né? Deveria. Mas é assim... Homem não vai no médico, né? Tem Não esse- vai, esse o homem pouco, não vai. né? O homem só quando A mulher- o negócio... a mulher marca e tem vai que ir. mais, né? E aí a gente pode até Prevenção. depois falar sobre isso em relação à saliva e diagnóstico de doenças bucais que podem ser um diagnóstico de uma doença geral, que é o que a gente falou no programa para membros, né? Porque as pessoas vão mais no dentista, pelo menos os homens, do que no médico. Exato. É no dentista que as pessoas Exatamente. estão. Mas né? quando tem Exatamente. dor, né? Porque quando tem Quando tem dor, quando quebra um dente, quando... Mas ninguém vai passeando. É, E assim, ninguém vai para fazer um exame de manutenção, de olhar. Não vai. Ah, é, não. é difícil. É uma minoria, né? Digamos assim, como a gente vai na médica. E a maioria É. é mulher que Como vai prevenção. fazer Como prevenção. E eu falo assim, quando a gente faz um exame do paciente, ou fazer uma celometria, né? Que a gente vai conversar sobre isso. Gente, eu quero que dê tudo certo. Sim, O não é uma resposta. sim. Eu tô com um paciente que ele tá um pouco resistente a fazer a celometria porque ele fala que ele tem muita saliva. Mas primeiro eu tô tentando mostrar para ele que não é só quantidade, a qualidade. Quando a gente faz a celometria, a gente verifica 5 parâmetros. Fluxo é um parâmetro. Então eu tento mostrar para ele que tem essa questão da qualidade, né? E ele tá resistente porque ele tem muita saliva. Então assim, eu preciso mostrar para ele que o não também é uma resposta. Quando a gente vai fazer a nossa prevenção, o que a gente mais quer é que depois que faça a prevenção, que a médica fale, não tem nada. Sim. Agora só daqui a um ano, mamografia, né? É. A gente quer ou não. É o que a gente, Gente, quer. a gente vai numa prosa aqui, aí a gente vai andando. Vai não sei o quê. andando, vai- Vamos focar. Pra É, gente não, mas conseguir nós já dar tempo de entramos- falar. entramos na saliva, vamos, né? vamos pra gente falar disso, pra gente conseguir falar de... Tem muita coisa importante Muita pra gente coisa pra falar. falar. Putz, não tem um potinho aí pra gente fazer uma celometria aqui no programa, né? Pra Tem mostrar o como é potinho que do é, né? Henrique. Cadê? Tem? Não, mas aí alguém vai cuspir no potinho. Não, mas eu vou lá, vai esterilizar o Paulo dele, né? Esterilizar da Eu autoclave. tenho uma esterilizadora em casa. É verdade, eu tenho uma esterilizadora. É mãe de primeira viagem, Mentira. né? Juro por Deus. Mas não é uma autoclave, é aquelas esterilizadoras, Sei, sabe? Sei. Ah, gente, Primeiro com filho é isso. 39 anos, Primeiro pô. filho é isso. Dizem que no segundo filho Não, nem segundo lava vai no chão. nada. Não, né? lógico que não. Né? Não, nada. Ou se não faz uma coisa que eu vi uma vez acontecer, caiu a chupeta no chão, assim. mãe- a mãe a mãe chupou. pegou e fez assim, ó, e deu de Toma. volta, vai, toma. Simples assim. Assim, Tá tudo certo. em coisa de 2 segundos tá resolvido o problema. Eu tenho uma amiga, só um adendo, eu tenho uma amiga que ela tem 4 filhos. O primeiro ela fala que ela esterilizava, o segundo ela passava na água filtrada, o terceiro ela passava na roupa, o terceiro ela tirava do chão e enfiava, o quarto ela tirava da boca e enfiava na boca. A da roupa eu achei melhor. Tipo, sabe assim? É assim. Enfim, vamos lá. Você quer fazer a celometria? Não, depois a gente vê se dá. Tá. Então, Fique aí, vai ter música, hein, gente? Eu quero fazer aqueles ganchos que a gente não faz às vezes. Sim. Ó, vai ter música e a música é sobre saliva, hein? Então, Não, eu tô querendo saber, tô curiosa. É uma surpresa, a Riane não sabe. Hashtag curiosa. a Renata já viu, a Jéssica já viu, a Riane tá curiosa. Bom, Então, vamos falar de saliva, então. vamos falar. O Primeiro eu tema queria- do programa é saliva. eu queria saber, assim, você fez. Qual foi a sua especialidade só pra chegar na saliva? Como é que Então, você chegou na Como saliva? que eu cheguei na saliva? Quando eu tive esse paciente oncológico que eu contei, aquilo me chamou muita atenção. E ele falava comigo exatamente isso. A gente não tem dentista que saiba cuidar da gente, paciente com câncer. E aquilo me despertou e eu fui fazer um curso de oncologia. Mas isso Isso faz tem, tempo. não, isso não faz tempo. Não? Faz tempo que eu faço o estudo da CEPB. Uhum. E na CEPB eu já tinha despertado para saliva. Porque Lembrando- a gente lembrando- achava muito importante. que é Síndrome do CEPB? envelhecimento precoce bucal. Muito bem. Se você nunca ouviu falar nisso, vai procurar. Você tá Síndrome do desatualizado. envelhecimento precoce bucal. Ou desatualizada. E aí, lá eu já tinha me despertado para isso. Mas ainda não tinha encontrado aquilo que me atendesse. E aí teve esse paciente. Eu falei, eu preciso agora entender também, paciente oncológico. E fui fazer um curso. Tem 3 anos que eu me adentrei mesmo na saliva. Fui fazer um curso aqui em São Paulo, vim para cá 10 meses com o professor Eduardo Fregnani. Fiz o curso de 10 meses e lá
tempo inteiro. A saliva. O que a saliva faz no paciente oncológico. E aí eu falei, gente, realmente eu preciso disso. Eu preciso entender bem isso. E foi quando eu comecei a procurar mais e conheci a Cecília Guiar, que é a professora de Natal. Vim fazer o curso dela aqui, em São Paulo, e me apaixonei. Porque até então, a saliva, gente, ela é um assunto, para o dentista, é um assunto muito chato. A princípio, se a gente pegar a bioquímica da saliva, ela é muito chata. Pepsina, tripsina, mucina. Isso afasta o dentista. E eu queria uma coisa que me realmente fosse clínica, para eu entender, né, com todo o embasamento, mas eu queria saber usar isso no consultório. E aí foi isso que eu encontrei com a Cecília. E foi aí que eu realmente comecei a estudar muito sobre a saliva. Estava no mestrado, entrei para o mestrado, e a minha professora, a minha orientadora, ela sugeriu fazermos um e-book. Então, o meu trabalho vai ser um e-book de cialometria. Mas o mestrado de qual especialidade? Da De qual dentística. matéria? Ah, de dentística. De dentística. Então, ainda dentro da dentística. Dentro da dentística. Sabe por quê? O que a gente entende? A cialometria, ela é um exame, ela é um parâmetro, tá? De saúde ou não, e que ela deveria ser colocada durante as manutenções do dentista, como, por exemplo, o paciente chegou a primeira vez para a gente, o que a gente pede? Uma radiografia periapical dos dentes presentes, uma radiografia bite-wing direita e esquerda, às vezes uma panorâmica. O dentista foca nisso. E eu acho tão importante você ter uma cialometria, que é um exame não invasivo, rápido. Você faz no paciente e ele passa a ser uma referência para você. Como a gente estava falando, durante o tempo de tratamento, o paciente vai envelhecendo, as coisas vão surgindo. Então, se eu tenho aquela referência inicial, como eu tenho a bite-wing, como eu tenho a periapical, como eu tenho a panorâmica, né? Isso é muito importante. Então, assim que começou esse meu interesse mesmo e aí comecei a seguir a Cecília até a hora que deu a louca nas duas, porque as pessoas me perguntam, né? Vocês são parentes? Riane Guiar, Cecília Guiar? Não, eu tô surpresa que vocês se conhecem só há 3 anos, porque parece que vocês são, tipo, amigas de infância. Mas é uma sintonia. É uma sintonia. E assim, ela é muito divertida. Eu também adoro A resenha. Adoro a resenha. E aí deu a louca, assim. Sabe quando a louca fala uma ideia achando que a outra vai segurar e não, a outra incentiva? E deu a louca de fazer o MEDS. Falei, o momento é esse, o time é esse. Conversei muito, troquei muita ideia com o Paulo Vinícius, PV. Troquei ideia com ele, ele falou, Ri, time é agora. O time é agora. Porque a gente realmente está vendo a necessidade disso e os dentistas estão acordando para isso. O MEDS, para quem não sabe, é o Meeting de Diagnóstico Salivar, que foi semana passada. Quer dizer, não sei quando você está assistindo esse programa, mas 28 e 29 de setembro. Em setembro de 2024, o primeiro meeting 24, organizado aí de meeting, Meeting Diagnóstico Salivar. Só Na sobre verdade, saliva. Foi o primeiro? Então, na verdade, já tiveram alguns encontros de saliva, mas focado mais, por exemplo, em halitose, aquela coisa mais fechada. E agora a gente resolveu estender mostrando a importância da saliva em diversas áreas da odontologia. Sim. Então, um evento desse jeito foi o primeiro. E a gente já está, realmente assim, foi muito sucesso, as pessoas elogiando muito. Foi muito então, legal. A gente já está planejando agora, o MEDS 25 já está com data e lugar. Olha só, hein? E o lugar é Primeira muito mão? bacana. Primeira mão? A ideia é fazer em Natal. Em Natal. Meu Deus, quantos anos? O Henrique vai ter 1 aninho. Em Natal. E que a gente possa associar ainda também, depois, um passeio de barco com a galera, um opcional, assim. Vai ser muito legal. O Clube Personalité. Não. É o curso lá do professor Garanhani. Nós vamos chamar o que é no barco, que Vai é ser dentista o iate, coach. O iate. Vai ser Meu ótimo. Deus do céu. Legal, né? Não tenho nem roupa pra isso. Legal, né? Dá pra ir descalço. Né? Dá pra ir descalço, não vai ter problema nenhum. Vou me sentir à vontade. Só quem estava no MEDS entendeu essa piadinha. Depois você Dá pra ir posta descalço. Eu vou postar. aquela foto lá Não, das... gente, na mesa redonda, os 4 pés. Não, gente. Isso. O MEDS, gente, tava o Garanhani. Eu achei muito interessante, assim, a parte que eu consegui assistir, que o Henrique não causou. Mas, assim, eu achei muito interessante porque realmente isso que você falou foi focado. O tema inicial, né? O núcleo era a saliva. Mas falou até sobre redes sociais, como que você pode usar a sua rede social para se promover de uma maneira honesta e tal, com o tema que tem a ver com a saliva, que foi a Bruna que falou, dentista antenada. Então,
foi muito legal porque ampliou, né? Saiu daquele mundinho só de um assunto Exatamente. e Essa abrangeu era a outras áreas, né? Você Foi o Garelli. falou da odontologia hospitalar também, né? Que é muito Oncológica. importante, da oncológica. Né? É a questão da odontologia do esporte, a odontologia com a do Andréa. sono, o bruxismo. Então, assim, a gente queria realmente mostrar para os dentistas que a odontologia, estudar a saliva, vai além daquela bioquímica chata que a gente entrava na faculdade. Eu falo que quando eu fiz, eu acho que eu faltei aula nesse dia, que teve a aula de bioquímica da saliva. Eu não lembro disso na faculdade. E aí vou além. Se realmente teve, como as pessoas falam, sim, tem naquela aula de bioquímica, que é o segundo período, que a gente faz esses testes. Se isso teve realmente, e eu não lembro de verdade, o que eu vejo, que leitura que eu faço disso? Não foi dada a importância que deveria ter sido. Por quê? Ou não voltou depois no 3º, 4º ano, né? Que é a parte que Então, que a tem gente vai trazer atender. de volta. Não, né? você vai atender o paciente. Então, se isso é realmente importante, Colocar na clínica. colocar na clínica, eu vou atender o paciente. Sim. Vai para dentística, vai para pério. É verdade. Por que, mesmo, que só não foi feita a laboratório. celometria nesses pacientes? É, a gente Então- fez lá na Unip, tinha, porque a Unip é melhor que a Unesp, né? Aí, Ele sonha, ele tenta, mas ele não consegue. mas lá tinha na Ele é mais prevenção, completo na o curso preventiva, né? Na primeira clínica que a gente teve foi preventiva e depois foi prótese total. E na preventiva teve, que eu lembro, a gente fazia, mascava aquela parafinazinha, mas a gente também marcava tudo, cuspia lá no copinho, mas marcava muito fluxo, Sim. olhava às vezes a Quantidade, qualidade, pH. curva, não sei o quê, mas não olhava o pH, não me lembro de olhar Então o não, pH. Nesp olhava. Eu sabia. Você Né? estava indo muito bem. Tava indo Você bem, agora eu soltou. sabia o que eu ia tomar. Mas assim, tem na faculdade, teve na preventiva, mas não, pelo menos não foi pra Quanto frente. tempo você tem de formado, Luiz? Aí eu tenho o 23. 23. Pois é, foram 11 anos, né, depois de mim. Então, assim, na minha não tinha isso. Na minha nem teve isso. Quer dizer que teve uma evolução pequena aí, mas mesmo assim longe. É, mas eu acho que na clínica mesmo, com o paciente, na minha teve, agora falando sério, teve só com os alunos pra gente saber como é que era. Então a gente mascava Essa esse chiclete parafio, de né? parafina lá, né? O Aí chiclete. jogava ali, fazia, né, essa alometria, media o pH pra ver, acho que era fluxo, se eu não me engano, e quantidade e pH. Só que com os pacientes, nem passou, acho que na nossa cabeça, tipo, porque realmente a gente aprende lá no comecinho da faculdade, Sim. né, na bioquímica. E se não Fazer colocou esse na link, clínica né? integrada, Sim. porque na clínica integrada colocam as coisas que são importantes, né? Por que não entre foi, aspas. né? Não se colocou isso? É, e como que... Vamos falar um pouco da celometria, que a gente tá até aqui com uma ficha da celometria que você trouxe. Não sei se vai dar pra... Você vai estar focando aqui, ó, nessa ficha. Não sei como que a Qualquer gente coisa, vai fazer. depois eu tiro um print e coloco na tela. Essa... Ó. Não sei se é possível ver eu aqui. vou mandar pra você. Não dá? Não? Ó, Depois Então, eu coloco a imagem. A gente coloca a imagem, tá aparecendo agora na sua tela. Ó. Marca aí o horário aí, Jeff. Olha a imagem aí. explica pra gente como que a celometria ela é feita e como que é essa ficha, ela... Como que você então, preenche essa ficha? eu até achei muito importante te passar isso para poder enriquecer mais o seu kit de papelaria, né? Porque é muito importante ter esses parâmetros. Então é o seguinte, a celometria, a gente faz uma coleta do paciente e nós temos alguns tipos de celometria. Temos em repouso, que é a que a gente fala que é a principal. Por que ela é a principal? É aquela que o paciente produz sem estímulo nenhum. Então, é a que você está produzindo agora, que a Renata está produzindo agora, que eu estou produzindo. Essa é a mais importante. Depois a gente tem mastigatória, que é com um estímulo mastigatório. A gente mastiga alguma coisa para produzir. Temos depois a gustativa ou gustatório, que é para você ver diante de um ácido. Você vai colocar alguma coisa ácida na boca e ver o quanto você vai produzir de saliva e como ela vai ser. E tem com farmacológico também, que é o que menos é usado, ele tem um pouco mais de limitações, que é a pilocarpina. Então, o que acontece? Quando a gente faz esses exames, a gente põe o paciente para coletar através de um copinho, um tubinho de Becker. Pode ser feito, inclusive, com um copinho de café descartável, né? Porque a gente fala muito em democratizar a celometria e tem muitos locais que ainda são regiões mais pobres e que não pode deixar de fazer porque não tem o tubinho de Becker de vidro. Então, pode fazer no copinho. A gente põe o paciente para cuspir, tá? Vou fazer um resumão para vocês. Põe o paciente para cuspir durante 5 minutos, para a gente fazer aquele cálculo do volume. E depois, no final, o fluxo é dividido por 5.
Porque aí a gente tem ml por minuto. Então, se você fizer... Por que 5? É um parâmetro. Se quiser fazer por 10 minutos, pode deixar o paciente por 10, depois você divide por 10. Normalmente, síndrome de Sjögren, que o paciente já tem uma produção muito menor, a gente faz a coleta com 15 minutos e depois divide por 15. Simples assim. O mastigatório, o paciente vai mastigar para produzir mais saliva, para estimular as parótidas. Só que ele tem a limitação de que pacientes, por exemplo, com DTM, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para fazer esse exame. Ou até para depois tentar tratar esse paciente, se ele precisa de ter um estímulo maior das parótidas, será que eu posso indicar para ele uma goma de mascar sem açúcar? Ele tem DTM. Será que isso não vai prejudicar? Então, eu tenho que entender um pouquinho desse paciente. E se o paciente for desdentado, edêntulo, não tem como a gente fazer o mastigatório. Então, todo tipo de coleta, ela tem que ser levada em consideração com o paciente que eu tenho. Com PT não pode fazer? Com a prótese não faz. Não faz, porque muitas vezes você vai mastigar com a prótese, ela vai até às vezes sair. Então, é mais difícil. Ah, mas não aí é o paciente só por causa edêntulo... do estímulo? Não, mas na verdade, quando você tem o dente, é diferente o estímulo da parótida para uma prótese. Então, a gente, normalmente, paciente edêntulo, a gente evita fazer... Só faz em repouso. Ou, por exemplo, quando o paciente tem dente, ele é edêntulo posterior. É mais difícil também, porque ele vai ficar mastigando só aqui na frente. Então, a gente faz aí, por exemplo, a do gustativo. Que é Eu com achei que ácido. era um movimento de abrir e fechar e a língua que estimulava. Não, não é a língua. É a força mastigatória que você vai fazer. Aí a parótida é que está liberando a saliva por esse movimento. Ah, eu não sabia essa da prótese. Ah. Eu achei que era mais porque, na hora que você falou que não podia, que podia ficar retida na prótese, de repente um resquício de saliva. Não, na verdade é isso. Poder fazer? Pode, mas é com limitação. Ah, tá. É diferente, entende? E aí, quando você pega os resultados, os potinhos com a saliva que foi cuspida ali dentro, a gente vai olhar alguns fatores. Por exemplo, pH. pH, eu vou falar com vocês a importância de um pH, de fazer uma avaliação de um pH ácido, neutro, básico, né? pH. A gente vai olhar coloração, a gente vai olhar turbidez, o quão turvo é aquela saliva, se tem muita célula descamada ou não, muita célula epitelial descamada ou não. A gente vai olhar, então, pH, fluxo, coloração, turbidez e viscosidade. A viscosidade é aquilo que você coloca, né? Você vai medir, sabe aquelas pessoas que às vezes puxam alguma coisa, a gente vai tirar o sugador da boca do paciente, a saliva vem enorme. Munhá chama. É exatamente. Ou varal. Isso mesmo. Munhá, não tinha? Pô, essa forma decadente. Aí ficava aquelas babas assim. Então, isso aí tem um significado. Tudo tem um significado, né? Então, a gente faz a avaliação através desses parâmetros. Por isso que eu falo com os pacientes, quando o paciente fala, eu não preciso fazer porque eu tenho muita saliva. Mas como é que é a qualidade dessa saliva? O fluxo é um parâmetro apenas. E aí é interessante a gente anotar, quando eu fiz essa ficha, eu coloco, inclusive, os parâmetros dentro do que a gente considera hipossalivação, ideal, hipercialia, cialorreia, como queira chamar. E eu marco na ficha de vermelho o que está errado, o que tem que me chamar a atenção. Esse aqui é um parâmetro, né, para você fazer depois. E essa aqui, olha, o que está em vermelho é o que vai me chamar a atenção. Então, na hora que eu bato o olho nessa ficha, eu já sei que isso aqui... Ah, aqui é um exemplo. É um exemplo de uma paciente. É como se fosse um exame de laboratório que a gente faz, eles deixam os parâmetros do lado. Exatamente, igual um hemograma, né, que tem os parâmetros ali. Não sei quantos mil. Lembrando, gente, que mais uma vez, esses parâmetros, eles são parâmetros que não são absolutos. Uhum. São parâmetros relativos que devem ser observados de acordo com o paciente. Um mesmo resultado de um paciente que toma muito ansiolítico, que tem uma alteração, é diferente de um paciente que não tem nenhuma comorbidade e está apresentando uma hipossalivação. Meu olhar para esse paciente que não tem comorbidade e apresenta uma hipossalivação, eu tenho que ficar mais atenta do que esse paciente que é um polifarmácia e que muitas vezes ele está passando por isso por causa da medicação. E se essa medicação um dia for retirada, for removida,
a saliva dele, eu vou fazer novamente a celometria, porque a saliva dele pode voltar ao normal. Então, assim, essa referência não é absoluta, entende? Isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu sempre tive curiosidade é assim, às vezes a gente escuta falar, né, nos congressos, há um tempo atrás, fala sobre saliva, qualidade de saliva e tal. Mas o dentista, ele tem como modular essa saliva? Por exemplo, se é uma saliva muito viscosa e isso está interferindo de alguma maneira, que a gente até precisa falar sobre isso, né? O que interfere, por que não é bom ter uma saliva muito viscosa, por que não é bom ter uma saliva muito ácida, muito básica, enfim. Mas a gente consegue reverter isso? Então, por exemplo, um paciente que tem uma saliva muito básica, né? Ou muito ácida, por exemplo, que aumenta a chance de ter a doença cárie, que é multifatorial e a gente sabe que depende de vários outros fatores, mas este é um dos fatores. Saliva ácida leva um meio mais ácido, né? Tô falando besteira? Não. Não. Então, tem como a gente modular essa saliva? Então, o paciente que tem a saliva mais ácida, eu consigo trazer ela para um meio mais básico. Eu consigo modular isso? Ou mais viscosa, eu consigo deixar ela mais fluida? Isso é importante também para a gente pensar assim, por que adianta eu saber que essa saliva está mais ácida e eu não poder fazer nada? Não poder fazer nada. Né? Essa é a questão do dentista de pensar assim, 2 dias num congresso de meeting salivar, falando do cuspe. Assim, você sabe que a Cecília tem um apelido de véia do cuspe, né? A véia do cuspe. É o véio da placa. Foi o Gariane que falou. Então, fizemos uma live, o Garanhane, eu e ela. Era o véio da placa, a véia do cuspe e a véia do lenço. Mas vamos. Mas então, é isso que a gente deseja, é isso que a gente espera, fazer essa modulação salivar. Por quê? Vamos lá. Foi quando eu encontrei tudo com a Cecília, porque até então eu estudava saliva e parava ali. Eu sei as coisas que estão erradas, e aí? E agora? Foi aonde que eu procurei outras coisas. Então, vamos lá. A saliva, ela não é ácida. A saliva não é ácida. O que é a saliva? A saliva é um fluido que é produzido pela glândula. Então, a saliva que sai do ducto da glândula, ela não é ácida, porque, na verdade, ela é o sangue filtrado. Então, ela é incompatível. Se fosse ácida, a pessoa não morria. Ela não é ácida. Em torno de 6,5, 7 e pouquinho, é o pH normal dela. A saliva ácida é a saliva total. Então, quando a gente fala em saliva pura, é o que sai da glândula. A saliva total é o que está dentro da cavidade. Então, a saliva ácida é aquela saliva que já entrou em contato com o meio bucal, que tem alimentação, que tem a doença do refluxo gastroesofágico. Essa saliva que pode estar ácida. E Nossa, por aí é mais fácil modular. Porque se esse paciente, na hora que você coloca a fitinha de pH e mede um pH ácido, se esse pH está ácido, tem algum agente interferindo nisso, porque ela não saiu ácida. Ela não sai ácida. Então, se vocês coletam a saliva direto da glândula, ela né? não sai ácida. Você puxa ela. Tem Ela vai ser básica, ela vai ser neutra. Existe um coletor para isso, até da parótida própria para tirar. Não, ela não vai sair ácida. Não vai sair ácida. Olha, que interessante, eu não sabia. Então, teve uma polêmica há um tempo atrás sobre essa questão, a saliva ácida. Quando a gente falava em saliva ácida, é a saliva total. Porque a saliva, realmente a saliva pura, ela não é ácida. E aí a gente pega um paciente que tem um pH mais ácido. É o meio bucal. É o meio bucal que vai estar ácido. Mas como é que vocês falaram? A saliva não é ácida, mas você fala saliva... Eu falei isso uma vez com o Paulo. A saliva pode estar ácida. Estar ácida. Ela não é ácida. Ela pode estar ácida. Sim. É uma diferença grande. Até tem um vídeo que antigamente fez um fuzuê de uma dentista que falava, de manhã você acorda e à noite, né, como você fica sem escovar o dente, sem comer nada, à noite você acorda com a saliva ácida. E se você escovar os dentes diretamente depois de acordar, você desgastaria os seus dentes. Tinha um vídeo que eu falei, então faça um bochecho com água, sei lá o quê. Ok, é que aí tá elevando um negócio ao quadrado e deu assim as pessoas, nossa, e agora o que eu faço? Ficaram desesperadas. Porque a saliva não existe isso da saliva ácida. O meio bucal vai estar ácido por algum fator aí ou é doença, ou acabou de comer. Ou extrínseco. Ou né? toma um suco de limão. Exatamente. E aí, naquele espacinho de tempo, mínimo,
Mínimo, que Ela aí vai estar ácida. ela vai estar ácida. Depois ela consegue, com uma capacidade de tampão que chama, Exatamente. trazer de volta o pH O neutro. pH, a tendência não é essa. básico. É a tendência neutra, é neutralizar. O tampão é para neutralizar. Então, quando você faz uma alimentação com um suco de limão, por exemplo, né, com pH e o limão pH de 2,5, por exemplo, se você faz automaticamente a sua saliva já vai começar a tamponar isso daí. Por isso, a importância de fazer a celometria. Por quê? A saliva vai tamponar desde que ela esteja em qualidade e quantidade suficiente. Se ela estiver ok, ela vai tamponar. Se ela não estiver ok, ela vai ter uma dificuldade, vai ser mais demorado. E isso também não significa que é todo alimento. Porque antes falava assim, vocês devem ter lembrado disso. Toda vez que for almoçar, jantar, comer, tem que esperar pelo menos 2 horas para escovar o dente. Ou já ouvi falar 40 minutos, Ou ou meia 40 hora, minutos. ou 20 2 horas eu tô minutos. com fome de novo. Tá com fome? Aí não escova nunca, né? Porque, na verdade, é mais ou menos isso. Isso aí é baseado no alimento que você ingeriu. Então, se você ingere um alimento que é muito mais ácido, com um pH muito baixo, você vai precisar de maior quantidade de saliva para tamponar aquilo ali. E maior quantidade de saliva implica em maior tempo de produção salivar. Porque se você tem um fluxo que produz tanto por minuto e você precisa de uma quantidade maior, você precisa de mais tempo para que essa glândula produza. Então, assim, é possível modular? É possível modular, tá? O que a gente fala? Como que você vai modular isso? São recomendações e orientações. Então, essa questão de bochechar com a água depois que eu almoçar, excelente. Aliás, eu falo com meus pacientes... Logo após acordar também, beleza. Excelente, deve. Porque quando o paciente possui a doença do refluxo gastroesofágico, à noite, ele levanta que aquele meio bucal está muito ácido. E o ácido clorídrico da doença do refluxo gastroesofágico é um dos mais piores, é um dos mais fortes, vamos digamos assim, em torno de 1,8. Ele é o mais agressivo. Então, a gente sempre fala com o paciente, levantou, antes de escovar o dente, bochecha com uma água. É criar esse hábito. Ah, mas como é que eu vou saber quando eu alimentar que pH que tem essa comida? Você não tem que saber, eu não sei. Você não vai pirar para poder Só saber. Deixa eu ver o que. Só a Déia. sabe. Ela sabe muito. Aliás, assista o Ela programa sabe da Déia muito. Tolentino, porque não é só o pH do Não, alimento, era é o isso que eu ia pH falar. titulável também, né? Isso eu o pH aprendi já. titulável. Tá vendo como é que você tá craque? É a titulação ácida daquele alimento. Então, por exemplo, lá no mestrado, eu fiz um trabalho com vários alimentos e a gente mediu o pH e a titulação ácida do alimento. Era Coca-Cola, nós pegamos a Coca Zero e pegamos um outro que chama eu esqueci o nome, também produzido pela Coca, uma bebida alcoólica japonesa. E a gente mediu. O pH das duas foi em torno de 2,5, 2,8. Igual. Em termos de, vamos lá, pH, as duas são tão ácidas quanto. Na hora que a gente foi medir a titulação ácida, a Coca-Cola, mais ou menos em minutinhos, ela chegou no 7. Essa outra foi a curva mais longa que a gente teve de todas as bebidas. Ela precisou de muito mais saliva para conseguir chegar no 7. A gente vai pipetando a saliva para ver que horas que chega no pH-ômetro lá, chega no 7. Precisou de muito mais saliva. Então, isso chama titulação ácida. Então, um alimento, quando a gente fala, qual que é o pH desse alimento? Sabe aquele negócio do creme dental? Qual que é o RDA do creme dental? Gente, esse valor sozinho não significa nada. Então, se o alimento, o vinagre, ele tem uma titulação ácida, assim, absurda. Limão também, né? Acho que é o que mais O limão também tem. E aí vem aqueles shots de limão, o shot do vinagre e tal. Por isso que a gente é contra nesse sentido, é saber como tomar. Então, voltando ali, se o paciente dormiu, ele vai levantar. O que eu falo com o paciente? Bochecha antes de escovar seu dente. Alimentou, você não vai decorar que pH que é esse, né? Cria esse hábito. E tem um detalhe. Quando você está alimentando, mastigando alimento sólido, então não vou falar de um suco, por exemplo, que você tomou, um alimento sólido, automaticamente você está estimulando a produção salivar pela glândula parótida, é o estímulo mastigatório. Então, quando você está almoçando, jantando, mastigando, você já está produzindo mais saliva para tamponar aquela comida, aquele ácido. Então, assim, não existe aquele negócio, nossa, eu tenho que esperar porque senão vai corroer. Isso não existe. E é importante você falar isso também, que a saliva não vem ácida, a saliva não vem básica, ela vem neutra. Porque, então,
provavelmente deve ter um jeito certo de fazer a cialometria, porque dependendo do que o paciente comeu antes, Exatamente. ou se ele tá no auge do Exatamente. dia do refluxo, porque quem tem refluxo não sabe que tem dia que é punk. Então ali, aquele dia pode dar totalmente errado. Dá alterado. Alterado, Por isso não que errado. tem A gente, preparo. exato, a gente Isso. faz algumas Isso é legal. orientações para o paciente não beber álcool, não fumar, porque diminui a salivação. A gente faz algumas orientações prévias para o paciente, para que a gente possa ter um parâmetro mesmo de coleta, Sim. né? Exatamente para não sofrer essa interferência. Sim, porque senão Entendeu? dá muita... depende. Você perde a referência mesmo, a palavra é É essa. como é um exame. Quando você vai no laboratório, Então não tem que ir ficar de jejum 8 sim. horas, não pode não beber tem que... 2 dias antes. Senão Aí se vai você dar uma alteração ali. fizer o contrário do laboratório, vai dar diferente. Vai dar alteração. Né? E Exatamente. aí vocês parem com esse terrorismo salivar. Queria dar esse Isso. recado aqui. É isso E mesmo. a gente falou ainda de escovação e de tudo mais. Eu vou colocar mais uma pimentinha aqui que o certo, vamos falar assim, o certo da recomendação, ver se vocês concordam comigo. Então você vai comer alguma coisa, aí você vai você falar, tomar um café, comer um docinho, dá um tempinho pra ficar com gostinho da comida. Agora eu vou escovar meus dentes. Dá um tempinho, né? Ficar com Olha gostinho do só, café. eu vou ver como é que você vai passar, com que nota que você vai passar. Vamos Vamos ver. ver, vai lá. Né? Porque do Continua. gostinho da comida, Gostinho da comida, fala, não, dó agora- escovar Aqui, dente pega o depois, limão, né? pega o suco de limão e ainda... Agora eu aquela vou fazer bochechada. minha higiene oral. Você não entendeu isso? É assim, a gente não é gordofobia, porque aqui estamos todos nessa mesma... No lugar de fala. No lugar de fala aqui. É porque assim, Chamou todo mundo. quem gosta de comer, a gente come o doce, dá dó escovar o dente. Depois que você fica com aquele resquício do chocolate, sabe? Aí você Deixa fica eu lá com sentir o aquele gostinho do café. gostinho. Não, nada, Finalzinho. nada pior que você É. acabar de tomar o café e vai escovar o dente em cima. Ah, É não, ruim. gente, Ou você tem tomar que um ficar suco, aquele, né? ou escovar o dente. Mas enfim, aí eu vou, qual é? eu vou Fê, continua fazer aí, a minha higiene arguição. bucal. Aí eu Ah. faço um bochecho com água. E aí, antes de escovar com pasta de dente, com flúor e tudo mais, o fio dental seria interessante você passar antes da escovação, né? Sim. É que o pessoal passa, tem muita gente que passa depois. Sim. Eu acho que o certo, né, que diz se você passa o fio dental. Já falaram que tanto Né? faz, né? Tanto Mas faz. eu não passe. eu acho não vou que- complicar a sua vida. Mas Passe tem o que- fio não, dental. antes é melhor. Mas você passar antes, você deixa a superfície do dente limpa para poder receber a pasta com flúor e o flúor fazer o seu papel de remineralização ali do esmalte. Exatamente. Né? Isso E aí, dá isso tudo aí. certo. E aí você cospe essa pasta, tá? Porque se você engolir, você vai lá falar com os dentistas biológicos, que o flúor vai fazer mal. Não pode comer, não pode passar flúor no pão. E aí cospe e pronto. E aí você fez a sua higiene oral bonitinha. Perfeito. Passou com nota 10. Parabéns. É Você isso faz aí. assim? Mas Nossa, é então isso quem comia aí. Tandy na infância Você tá lembra ferrado, né? Eu disso? comia muito Tandy. Não. É mesmo? Ah, lógico, Hã? gente, uma delícia, Tandy. Gente, o paciente passava tanto em torrada. Não, Achava mas que era eu falei, geleia. passava pão. Não, isso não. Eu pegava assim, tipo, um pouquinho... uva, Passava em morango. geleia. Ah, gente, vocês não comiam Tandy? Quem que não come? Eu Não. sou uma criança estranha? Eu era? Tô achando. Tô achando. Coloca aí nos comentários se você era. Se a Renata era uma A criança Jéssica também, estranha. tá vendo? Por isso Se que a gente é Renata e a casado. Jéssica- Olha lá, gente. eu também, ó. Aí, ó, Não, também. Vocês que não são. Não, acho que só a gente que é normal aqui. Gente, Tandy é uma delícia. Não. Tandy de uva tinha aquele frasco que apertava Existe assim, ainda né? Tandy? Acho que não. Não Acho sei. que tem. Tem? Não sei, mas eu acho que tem a pasta normal, né? Bom, o importante é que seja com É que o flúor. negócio É que que era. tem O Tandy flúor. tinha flúor. Tinha flúor pra Tinha. caramba. Não, sempre teve. E era o saborzinho de chiclete, tutti-frutti, que tutti-frutti, chamava atenção, que era uva, um vermelhinho, era. o coelhinho lá. Era isso mesmo. Era bom. Mas é isso, eu acho que é isso. Não tem que sofrer, sabe? Não tem que sofrer. E o interessante é isso. É possível modular? Sim, é possível modular. E outra coisa, é possível, inclusive, entender muitas coisas quando a gente vê um paciente, um periodontista, por exemplo, que vê um paciente que está sempre retornando com cálculo. Uma formação assim absurda de cálculo. Será que essa saliva não está alcalina? Não está ficando mais alcalina, vindo com mais fosfato, bicarbonato? Então, a celiometria é muito importante. Mas isso tudo vem da alimentação? Não, Você essa sabe questão, dizer? não, essa questão aí é mais a produção da saliva mesmo. Não, de não, com se- bicarbonato. Ah, então aí é dessa porque ela ali. produz Mas bicarbonato. aí não dá pra modular. Aí você vai ter que usar uma pasta de dente. Exatamente. O modular é o modular ali em loco, né, na boca. É tentar ajudar. meio. E no meio. E a questão do creme dental, né? Que quando a gente vê pacientes que têm um meio bucal muito ácido, por exemplo, pacientes que nadam, que frequentam piscina clorada, né? O cloro ele vai dividindo em produtos, subprodutos tóxicos. E
muito agressivos. Então, quando você vê... E hoje não existe piscina sem cloro, tá? Ela tem a piscina que você vê o tratamento hoje com a água... ionizada, né? Não sei se é Ozônio. Que para isso Seria serve. ionizado, gente. Não, ozônio. Mas mesmo a piscina que tem a água com ozônio, ela tem cloro também. Não existe ainda só, até pelo menos que eu saiba, não é Não é possível. ozônio puro. Não é possível, apenas com ozônio. Então tem o cloro. E aí, gente, vocês lembram? Cloro, o cabelo da gente ficava verde. Quem era louro ficava com o cabelo verde duro, né? E é possível, sim. Então, esse paciente, ele vai ter uma predisposição a ter um meio bucal mais ácido, porque quando você nada, você está engolindo água, pondo água, você cospe. Quantas pessoas e joga a água para fora? E ainda outro fator importante que a Deia falou, não só pH, não só titulação ácida, a frequência disso. Então, se você vai nadar só no domingo que você vai no clube, mesmo assim o domingo que tem um sol, não tem problema. E Mas tem várias se você crianças nada nadando, 3, tem 4 xixi vezes, junto. tudo, junta tudo. Mas se você nada 3, 4 vezes, você pratica natação, hidroginástica 3, 4 vezes na semana, e aí essa saliva vai ficar mais ácida mesmo, o que a gente fala? Vamos usar uma pasta de dente com flúor, com fluoreto diferenciado, que é um fluoreto de estanho. Ou o fluoreto de amina, que hoje não existe mais, infelizmente, no Brasil. A gente tinha a Elmex, que era excelente, não tem mais. Tá? Então, a gente tem um fluoreto de estanho que a gente indica para o paciente que vai estar submetido a um cloro da piscina, um evento corrosivo, para que a gente ajude essa saliva aí. Aí são geralmente esportistas, são pessoas que vivem da natação, talvez, que nada todo dia, né? Ou quem Sim. faz esse esporte como... Sim, mas eu falo assim, por exemplo, até a hidroginástica, né? Entendi. A pessoa que está na hidroginástica, que frequenta hidroginástica 3 vezes na semana, né? Então, assim, frequência também é muito importante. E além da frequência também que a gente fala para isso, é o tempo de exposição. Qual que é a diferença, Riane? Meu marido, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, toma Coca-Cola todos os dias. Todos. Não é dia sim, dia não. Todos os dias, né? Você também? Pois é. Uhum. E aí... Você quer dar uma olhadinha no dentinho dela pra você ver? Eu acho que eu vou colocar Dá uma olhadinha. Depois você dá uma olhadinha no dentinho E dela. para piorar a situação da frequência que é diária, ele ainda bochecha a coca. Ah, não. E é com gelo e limão? Não, não deixo. Aí é proibido. Aí Ela é mastiga proibido. gelo, serve? Não, mas tem muita coisa para consertar na Jéssica. Não, ela não tem cárie, mas assim... Pois é, mas hoje as pessoas têm uma tendência menor. A gente encontra na clínica hoje pacientes com menos lesão de cárie, sim. Então, aí Mas a é doença isso. não cariosa tá gritando. É isso. Tá gritando, gente. Tá gritando. Nossos filhos tá gritando. É como o Paulo Vinícius fala, né? O limão é o novo açúcar. É o novo açúcar. Então, pra quem não sabe o que é CEPB, que o Luiz jogou, você está desatualizado? Não, ela falou. Ele jogou na cara. Ele jogou na cara. Tem 3 livros já, né? Que é o Tem. Velho Mas- Testamento, o Novo Testamento e o Apocalipse. O Apocalipse é surreal. Mas assim, assistam um episódio da Deia Tolentino, do Paulo Vinícius e da Ana Cecília Aranha, que nós já fizemos aqui. A gente falou muito sobre E isso. tem um com a Deia e a Ana Cecília ainda. Que foi Eu sensacional, assisti. que foi super engraçado. Então, assim, o da Deia, sozinha, ela trouxe os alimentos na mesa. Então, ela que foi legal. Então, a gente falou do listando. pH, da Foi titulação, muito bem legal. bacana. O PV apresentou sozinho, só ele, né? Ele Não, já não, deu ele uma não precisa aula de aqui nada, ele não ficou precisa. 2 horas falando, então assim, você quer saber de CEPB, assiste o do PV, porque você vai se atualizar através do nosso programa Pode Sondar. Então aproveite esse momento agora para você curtir este episódio, para você enviar para os seus amigos lá no grupo da sala, para sua dupla e se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. E fale sobre os membros, a vantagem. Ah, os membros do canal, né? Então, os membros agora aqui no Pode Sondar, eles têm acesso a mini vídeos, pílulas, vídeos de até 5, 7, 8 minutos exclusivos. Então, nossos convidados, todos que vêm aqui agora, a gente começou com a sua amiga Fernanda, Com a Fernanda com Castro. a Fernanda Castro. Então, Odontopediatra. desde a Fernanda Castro, você vai achar aí como membro, né? Então, para se tornar membro, você vai aí no celular. Tem um cifrãozinho no cantinho aqui do vídeo, ou no computador tem lá, torne-se membro, né, do YouTube. Você se inscreve lá, vira membro, né, e você tem 2 modalidades. Você tem o membro normal, do Pode Sondar, que é, né, um valor bem baixinho mesmo, que é um apoio que você dá para o nosso programa. E é um valor baixinho porque a gente está atrás de muitos membros, né? Então, assim, quando tiver muita gente,
aí o valor baixinho vai ficando, né, todo mundo contribui um pouquinho, mas muita gente. E tem o outro que é um valor um pouco maior, que é o especialista pode sondar, né, que a gente tem um membro nessa categoria, que é o Luiz Guilherme, né, mas os outros a gente lê aqui, aliás, temos membros novos, depois preciso que a gente, eu vou olhar aqui, depois a gente dá uma olhada, tem 2 membros novos, acredito, a gente fala aqui o nome dos membros, né, e vocês têm acesso a esses pequenos episódios e acessos a episódios previamente, como este. Então esse episódio aqui é um episódio que está liberado aí só para membros durante um tempo e depois ele vai estrear para o público geral. Então você tem acesso aos episódios antes do público geral. Né? Então, por exemplo, do Arbex também foi antes para o membros. Arbex também foi ao vivo só para membros, mas né? Assim, foi VIPzinho, pouca gente vendo assim no primeiro, né? Agora o legal é que assim, essa conversa que a gente tem antes, essa pergunta que a gente tem antes, e hoje a gente falou com a Riane sobre um caso super interessante que ela teve uma participação ativa ali para o diagnóstico, para um diagnóstico super importante, para um diagnóstico super importante de um paciente. Então, só os membros vão saber dessa história. Então, para você se tornar membro, é só seguir o que o Luiz falou. Vamos falar do nosso patrocinador, aproveitando aqui? Vamos, e depois do patrocinador tem música, hein? Será que vai sair? Curiosa, hashtag curiosa. O do Arbex, Fique aí. Não, foi do Arbex, não, foi do Maurício. Do Maurício teve música e foi Ele tá super fazendo legal. uma música para cada convidado? Mas é que calhou no Maurício. Olha, era uma... Aqui, deixa eu te falar, nós vamos mas aí eu vou gravar. ficar Vamos maluco. gravar isso, hein? Ele já não quase faz nada, né? Já Não, nada. Agora eu vou fazer uma música. Casualmente vai ter música aqui. E como esse programa tá sendo gravado, você não tá assistindo ao vivo, né? A gente tinha um medo de a música cair a live. Que no YouTube depende, às vezes ele identifica a música, alguma coisa cai, derruba a live. Como esse aqui tá gravado, então não vai ser derrubado. Então a gente vai tocar no meio do programa. Né? No outro ficou só no finalzinho, que era um ao vivo, e não derrubou. Ai, assista lá com o Maurício Adolfi, né? A gente tocava bastante em festa, churrasco. Aí tocamos pizza com Guaraná. Foi bem legal. Deve ser bem ácido, né? Pizza com Guaraná. Que é uma delícia. Eu não tomo refrigerante, mas enfim. Bom, vamos falar da Cooser. Hoje, a Cooser é uma empresa, né, que tem uma gama de produtos muito grande. Hoje a gente resolveu falar aqui dos dentes Delara. Por quê? Porque quem usa dentadura precisa de saliva. A gente achou que tem tudo a ver o assunto com o assunto. Depois nós vamos falar com a Riane como que a saliva funciona na retenção aí das dentaduras, das próteses totais. Então aqui são os dentes Delara, lindos, maravilhosos. Olha, gente, quer que eu pegue? Os dentes Delara, eu acho muito legal, assim, o dentista, ele ter esse papel de conversar com o seu protético. Igualzinho. Tô achando que a sua é, hein? De conversar com o seu protético qual é o dente que ele usa. Porque o teu nome que tá ali assinado naquela prótese, é o seu nome, dentista. Então, se você manda pro teu protético, você tem que falar, olha, usa os dentes Delara, eu quero esse na escala tal e tal e tal, porque isso vai dar uma qualidade muito maior na entrega final do seu trabalho. Então, os dentes, além de serem lindos, eles têm uma resistência muito legal. Já faz bastante tempo que eu tô usando os dentes Delara e eu gosto bastante. Olha o brilho disso aqui. É muito lindo, gente. É muito lindo. Então, assim, é que eu acho que não dá pra vocês verem de perto, mas eu não sei se tem como focar isso aqui, né? Mas ele é que bem... nem o Silvio Santos fazia quando mostrava a carta. Deixa eu ver. Né? Ó, inferior. Então, Esse é assim, superior. é legal vocês conversarem com o seu protético pra saber se ele usa os dentes Delara. E aí você dá essa sugestão pra ele, caso ele ainda não use. É muito bacana, ele é muito lindo. Então, essa é mais uma faceta da Cooser, os dentes Delara. Faceta, hein? Gostei. Não, que geralmente o dentista, quando vai fazer uma prótese total ou uma prótese parcial, ele foi treinado, a gente foi mal treinado nisso aqui, de ficar falando assim, você quer dente nacional ou dente importado? O nacional é tanto, importado é tanto, e você nem sabe qual dente que seu protético usa. Exatamente isso. Você nem sabe qual marca que é, né? Eu nem vou falar as outras marcas aqui, porque não convém, mas você não sabe o que seu protético usa. Poucas pessoas sabem, talvez o especialista em prótese, tal, que vai um pouco mais a fundo, saiba. Mas você não sabe. Então, de repente, perguntar. Já é um clique de você ter um pouco mais de controle das coisas que você usa. Aí você faz lá aquela prótese total, não sei o quê. Dá 2, 3 anos, o negócio tá bem desgastado. E você fala, poxa vida, eu coloquei aí um dente e tal. Que dente que é esse? Né? Então, não só o desgaste, mas não só a durabilidade, mas
a qualidade, o brilho, como que vai ficar, se vai ficar, né, bonito na boca do seu paciente, né? Aqui você vê esse A1 aqui é bonito, é um A1, né? Não, e é legal porque assim, ele tem uma gama muito grande. Aqui a gente tá com um portfólio aqui ao vivo, Muito grande. né? Então assim, tem uma gama muito grande de tamanhos, de espessuras, espessuras não, mas de largura, de comprimento, de cores. Então, é bem legal. E sempre quando sobra um na cartelinha, quando é prótese removível, sobra tipo um lateral, eu guardo. E quando Vira eu vou fazer provisório, né? Provisório, É, gente. Gente, você faz uma facetinha disso aqui provisório, o paciente não quer nem voltar pra fazer a Maravilha. coroa. Não volta. Mas você Não cobra volta. antes a coroa, tá? Cobra antes, porque senão ele não volta mesmo, né? Você já cobra antes. Então é isso, gente. Cuser maravilhosa, bati, desculpa. Você sabe que eu tenho, assim, eu tenho o meu queridinho da Cuser, né? Que eu sou apaixonada com o Desensitizer. Ah, ele é demais. Nossa, vida. É, pra quem tem muita sensibilidade, né? Uso Tem direto no tudo a ver, né? protocolo. Direto. Muita gente deve te procurar justamente por causa disso, né? Amo. Bom, Vamos testar aqui. Gente, que sucesso. Vamos testar aqui se o som vai sair, se vai dar certo. Depois você só vira pra mim aqui. viram. Vou ficar de Né? assistente. Eu só treinei em casa, eu escrevi essa letra no Meds. Não acredito. Me veio vindo, aí eu fui completando. É porque eu já tinha escrito uma música baseada Luiz, eu não nessa acredito. música, né? É uma Nos música, intervalos, música ele prestou conhecida. atenção. Não tá? prestou, porque ele tirou nota 10. É uma música conhecida, todo mundo conhece essa música, né? Então vamos lá, se vocês quiserem cantar também, vamos ver se dá certo. Eu não vou dar pra vocês o gostinho da minha voz cantando. Ah, Senão vocês vão sair da live. acho que tá desafinado. Aí. Vamos falando um pouquinho, eu vou afinando o violão, vai lá. É assim, tá vendo? Vai Então, conversando aí, vai batendo papo vai aí. falando enquanto ele À tá. vontade, enquanto ele é que eu acho que se afina eu o fizer mais violão. uma pergunta, vai ser uma resposta. Mas olha, uma coisa que eu achei de verdade interessante, que eu não sabia, ou esqueci que eu aprendi, que a saliva é o sangue filtrado. É o sangue filtrado. E sim, na verdade ninguém sabe disso, né? Na verdade ninguém sabe disso, ninguém tem essa noção e é o sangue filtrado. E aí eu falo o seguinte, qual que é a importância disso? Qual que é a importância, vamos fazer essa analogia, a importância do sangue para o ser humano. É isso aí, a saliva também na boca. Sim. A gente precisa dar esse valor. A gente precisa valorizar uma coisa que é gratuita, é 0800. Tá ali na sua boca sem... E para você ver o sangue do paciente, você tem que furar o paciente. É doloroso, né? Tem paciente que não dá conta, tem paciente que desmaia. E a saliva tá ali, 0800 para você olhar. E por isso que dá pra fazer diagnóstico. Faz diagnóstico, nós temos diagnóstico hoje, a gente vai conversar sobre isso. Vou falar umas doenças que a gente pode usar para diagnosticar com a saliva, não só agora no futuro, como também depois, como mais para frente, né? Eu falo que é um futuro próximo que a gente tem isso aí. Acho Deu? que deu. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Meu Deus do céu. Que nervoso. Vamos lá, se eu errar... Tem que brilhar, hein? Tem que brilhar. Saliva, saliva, amilase, pitialina. Saliva, saliva, lubrifica todo dia. Se tá viscosa tem mais mucina, mas quando tu toma coisa ácida, ela tem capacidade de tampão. No cuspe o diagnóstico é de graça, tem marcadores a rodo de montão. Saliva, 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 oh yeah. Saliva, saliva, saliva. Saliva, saliva, estatina, lisozima. Saliva, saliva, Vamos ficar água fazendo assim, na ó. boca todo dia, cortisol, imunoglobulina. Mas quando você fica doente, procura um dentista de plantão. Saliva ajuda a mineralizar o dente, só não pode esquecer a escovação. Saliva, 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 oh yeah. Saliva, saliva, saliva. Mais um. Saliva, saliva, indica pasta sem lauril. Saliva, saliva, engole o cuspe ou faz bolinha. De linco, espinho, lambe a boquinha. Mas quando rola radioterapia,
Parótida diminui a secreção, uma das causas da cheirostomia. Dentista tem que saber prescrição. E saliva, ei, saliva, a saliva. Aê! Arrasou! Jingle. Sensacional! Ele trabalhava no SBT fazendo jingles. Gente, Foi, hein? sensacional, Saiu. parabéns! Muito bom. Parabéns, adorei! Foi muito legal. Muito legal, muito legal. Acho que E eu você acho podia Legal. gravar Não, pra- eu acho que pro tinha que YouTube. fazer isso. Você podia gravar Ah, gravei agora. e tá gravado. E fazer isso Não. com cada convidado, Vamos hein? fazer Olha agora. só. Estúdio, bonitinho, você grava, né? Sem o aqui. Que nem Então, o Entrou o. bem, tinha que entrar Não. o. Olha só, você pode ir pra Belo Horizonte, então, porque lá no É o estúdio estúdio é de música, de gravação de Olha lá. música. Então, então pronto. No Meds 25 Aí, a gente quando faz uma você- abertura. Não, na casa do meu pai é músico. Seu pai é músico? Meu pai é músico. Na casa dele tem tipo um escritório que é um micro estúdio. Não é estúdio, mas tem lá os negocinhos, dá pra gravar lá. Ah, então, tá vendo? Aí vocês podem fazer depois, você vai Show de lançar bola. com cada convidado, Aí faz lança. uma. Sucesso. Muito bom, muito bom. Legal, legal, obrigada. Hã? Que vídeo? Ah, o vídeo do Luiz, a coisa Ah, é verdade. Quero já tinha esquecido. saber. Aí a gente depois pode entrar nisso na saliva relacionado ao hálito, né? Que tem a ver. E que tem a que eu ver vou com a falar. letra da música que ele escreveu quando tem, quando tem saburra de montão. Mano, Quero saber. o que ele fez? Tava viajando. Isso é caso verídico. Verídico, ele postou nas redes sociais dele, Dicas Odonto. Depois eu vou Ele- achar aqui o reposto, ficou bem legal. Não faz. Ó, Ju, me dá arrepio. Olha. É pra fomentar as pessoas a limparem a Não, é língua. assim, eu sou uma dentista que tem um pouco de nojo de saburra. Eu também E eu sou tenho, pério, mas eu assim, tenho. pô, Saburra mas eu e fio não sou dental. Obrigada, tipo, né? Pô, cada um Tem gente raspa que a sua cheira o própria fio dental, né? língua. Pra ver se Fio tá dental, bom. eu tenho A Bruna cheira, tira o boné do paciente pra cheirar até o boné, sabe? A Bruna Eu da sei, de eu sei antenada. que ela já me contou esse caso. Não, assiste o episódio dela, você vai rir. Ah, ela vai veio ver aqui. A história do ao boné, fim. eu sei. Ela é louca, ela é muito engraçada. Enfim, aí ele tava viajando, ou ia viajar, sei lá, tava no Tá avião. no avião. Aí ele posta um vídeo dele pegando um copinho de plástico, sabe que tem aquela dobradinha do copinho? Aí ele falou assim, olha, se vocês não tiverem raspador bucal, vocês podem usar isso aqui, ó, o copinho. Aí ele fez, no avião, a raspada da língua dele, tipo, puxando... Não, ele baforou na cara do filho dele. Eu falei, tá ruim. Ele fez assim. Aí ele fez assim. Aí ele quer ver? Aí ele raspa com um copo, aí sai aquela coisa... assim, branca. De avião ainda. Nossa, do Não avião. acredito. Aí ele vai lá e bafora de novo na pobre criança. E aí, aí agora tá bom? Aí ele tá. Eu não acredito. Ficou bom esse vídeo. Eu preciso achar ele de não, novo. Que ele precisa, postou deixa eu dar ele isso. guardado. Tá no feed? Tava no feed, mas tá lá pra trás. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai ser não, difícil não de encontrar. procurem. Tem tanta coisa mais interessante, não tem necessidade. Mas, meu, ele raspou com um copinho de plástico. Pode raspar com um copinho de plástico a saliva? A sua língua? burra, Gente, tem coisas Você vai melhores, machucar, né? Tem coisas melhores. Pode correr o risco de machucar, né? Tem um raspador lingual. Eu, particularmente, gosto muito da escova. Eu também A prefiro escova da língua. Não a escova dental. Não, a escova, A escova aquela de- tung lá. É a Tung, né? É a escova da Curaprox, que ela além dela ser linda, maravilhosa, ela é redondinha, igual uma moeda de R$1, com a cerda baixinha, né? Mas tem Eu que acho levinho ela também, porque eu leve, já me leve. machuquei com ela. Leve. Que ela é tem que ser dura. leve. mas E é que ela tem um mas perfil baixo exatamente porque tem muitas pessoas que têm ânsia de vômito. Então, quando vai pegar lá atrás, Eu também. também tem? Pois é, o cabo da escova bate no céu, no palato, né? E aí a pessoa tem a ânsia. E ela tem um perfil baixo exatamente para proteger isso. E ela é fantástica. Não, eu tô amo. rindo porque ontem ela tava escovando a língua, óbvio, né? A gente sempre escova o dente antes de dormir e o bercinho do Henrique fica no Espera nosso que sim, quarto. né? Não, sempre. Mas o bercinho do Henrique fica Geralmente. no quarto. Geralmente. Meu, ela acordou o Henrique, porque na hora que ela foi escovar a língua atrás, ela fez... "Uou!" Mas ela fez um jeito, tipo, tão... mas é aqueles gritos de banheiro. Eu até gritei pra cá pro cara. O cara dá aqueles gritão, né? Aí eu falei, Jéssica... Tá tudo bem? Aí ela, nossa, me Nossa, enjoou. quase foi, né? Não, e até aquele que faz assim, vem até aqui assim, ó, dá uma quebrada assim. Vem os três, É, Vem ela uns, fez- vem uns ela gorfinhos na gritou. boca. Isso deve deixar a saliva ácida. É tipo É um um refluxo, refluxo. né? É,
será que é porque é coca, muita Refluxo. coca? e- Será que ela tem motivo É, pra isso? Será que tomou 50 cocas que Ela ela tomou fez um muita churrasco em casa? Ela não devia ter vindo hoje, não. Hoje ela Mas devia ter, é ela tá com dor de isso. cabeça, ela devia ter ficado em casa. Bom, Mas é então isso. tá, então vamos falar sobre essa burra lingual, voltando aqui o assunto. Sabe que erro que existe, até te cortando aqui um pouquinho, da Não, questão pode. da litose? As pessoas têm esse hábito, e eu confesso que eu fui uma dessas dentistas, que quando o paciente falava sobre a questão da litose, a gente joga a culpa no coitado do estômago. Vocês nunca ouviram isso? É problema estomacal? E realmente pode ser, tá? Mas é assim, se você pegar aí, eu não sei te falar exatamente a porcentagem, mas 10%? Mas talvez seja até menos de muito- 10, eu né? acho Talvez que é até menos. menos. Depende É do muito estudo, é menos pouco. de 10. É muito pouco. Que vem do estômago, vem do estômago, ou do que ser- intestino ainda que eles falam, né? Exatamente. É, o pra intestino ser ainda uma- vem na frente do estômago. Ainda? A minha tese de... Tese não, a minha monografia de mestrado foi sobre halitose. Ah, que então legal. é boca primeiro, aí Sem que é sombra essa de dúvida. burra, enfim, do esperodontal. Depois é Mas intestino. qual que é o cheiro que vem no intestino? Não Então- quero fazer piada. Já cocô. Não, Não, quero não é o fazer bafo de piada já cocô. fazendo. Mas é do intestino. É porque, na verdade, tem todo um processo, né? Esse chama ácidos sulfurados voláteis. Eles são filtrados no sangue, aí passa pelo pulmão, e aí você expira esses Exala. ácidos. Isso. E aí vem esse. Por isso que, por exemplo, o paciente que tem diabetes, o ácido é mais cetônico. Exatamente. Porque nessa passagem, né? Nessa filtragem que tem. Tô tentando lembrar, tá? Porque isso faz uns tipo, 12 tem, anos tem que eu o estudei. hálito cetônico Sim, Mas de o ácido diabético. cetônico é bem característico. A gente consegue. Meu, esses dias eu tava até subindo aqui no elevador e entrou uma moça nova comigo no elevador. Assim, eu tenho certeza que ela tem diabetes. Porque assim, não, de verdade. Já Você diagnosticou. imagina 2024, a pessoa no elevador faz assim, Diabetes mellitus. diabetes. Não, sabe por quê? Cara, ela falou. Vai parecer um negócio do outro mundo, né? Mas ela entrou no elevador, o bom dia empesteou o elevador. Então, assim, e a pessoa não percebe, né? Você quer ter Então, comido alho. não Não era. pode, Era mas hálito é outro- cetônico. É outro cheiro. Era um hálito cetônico. Então, assim, E pensei... o diabetes descompensado, Descompensado. né? É o diabetes, não é o diabetes descompensado. que trata, Não, isso é o aí... descompensado. Isso Então, aí sai, o Às diabetes vezes que toma dá remédio. vontade, né? De falar, tipo, sacar um... Hoje em dia eu não uso Não mais tem cartão, isso mais, hoje né? é o Instagram, né? Mas Cartão, como que eu né? vou falar? Tipo, olha, dá uma olhadinha nesse post aqui sobre... Tipo, mas é difícil falar. Eu já também peguei um Uber que... Sério, eu não tava conseguindo ficar dentro do Uber. Isso é muito ruim pra pessoa, né? Que É o lado tem... social, né, gente? Isso é muito complicado, porque as pessoas se afastam de você. Sim. Né, do paciente que tem a litose. E uma das coisas que realmente pode facilitar muito é a higiene bucal, da língua. Então, assim, as pessoas não têm esse hábito. Não tem esse hábito. Então, assim, limpar com um copo não é o que a gente Não. recomenda. É uma brincadeira. Né? Era pra virar precisar Esse criar um post. E a saliva tem a ver com o mau hálito, com a halitose em algum momento? Que a gente falou que quando vem da boca, aí a gente põe a maioria da culpa na língua, na saburra lingual, que é aquela películazinha de resto de bactéria que fica na língua e não é removida. Mas e se a pessoa tem uma salivação Pois é, mas diferente, você uma pega... saliva de má qualidade, Não, pode a contribuir questão ou não a tem a questão ver? é o seguinte, você pode pegar, por exemplo, o paciente periodontal, Uhum. com doença periodontal. Aquela doença periodontal ali na própria saliva do paciente vai ter um odor, se é periodontista, é um odor clássico, né? É aquele odor fétido, Esse forte, é outro cheiro, clássico. mas né? é clássico. É clássico, que a gente sabe também diagnosticar, né? Você vai conversar com o paciente, o acidente vai cair. Esse seu dente tá bambo, mais ou menos isso, né? Então, assim, tem influência, sabe? Tudo tem influência. A saliva hoje, para alguns diagnósticos, inclusive, de doenças, a gente já faz com a saliva e tem alguns outros que são promissores. Por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico. A gente descobre através do teste que a gente faz para pepsina, presença de pepsina na saliva. Esse teste está chegando no Brasil. A informação que a gente teve, que eu tive, inclusive, já tem um ano que eu fui informada em setembro do ano passado, que estaria chegando já, sendo liberado. Até hoje, a gente isso não chegou. Não sei quando vai chegar, mas a gente sabe que vai chegar num determinado momento. O importante é, a ideia que chegaria esse teste é que isso seria divisor de águas
para detectar, diagnosticar, afirmar que o paciente tinha doença do refluxo gastroesofágico. E a gente sabe que isso não é real. Isso não, a gente não pode simplesmente dar um diagnóstico por um exame. Todo exame é complementar. Todo teste é complementar. Então, a gente tem que pegar o histórico do paciente. Mas vai ajudar, sim. E ainda não chegou em nossas mãos. Apesar de falarem que estava chegando, ainda não chegou, tá? Como temos também alguns outros exames que vão ser, no futuro, vão usar muito, por exemplo, câncer. Câncer bucal, câncer de mama, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. Tudo isso vai ser diagnosticado. Depressão e ansiedade, através do monitoramento do nível de cortisol. Que cortisol a gente já sabe que é possível, mas através desse monitoramento e acompanhamento, você pode diagnosticar uma depressão. Então, assim, é inúmero mesmo a quantidade de testes que a gente pode fazer. E o que a gente consegue já hoje, né, com a saliva? A gente consegue HIV, vocês lembram da Covid, o teste que fazia, né, através da saliva. Eu não sei se vocês lembram, tinha aquele do swab nasal, que era uma coisa horrorosa. Como esquecer? Não tem jeito. Não tem O jeito. da É influenza B também. Também, né? Não tem Aí eu lembro trauma. que eu fui uma vez no hospital que tava com uma suspeita de ou Covid, uma gripe, e aí tava ainda rolando da dengue. Aí falaram assim, ó, vamos testar os 3. Falei, caceta, tá bom. Aí enfia um, Covid. Gente, Aí tem outro, influenza. Aí a dengue, aí tira o sangue. Puta. Não, gente. Deu era negativo os 3. É que eu acho que a facilidade de coletar uma saliva, né? E por muito ser fácil. indolor, É muito fácil. né? Podia, melhor. né? Será que no futuro vai É ser muito fácil. tudo na saliva? Não vai precisar mais tirar sangue? Então, a gente Porque tava se a saliva é conversando sangue isso. filtrado- Pois é. A gente estava conversando exatamente isso lá no MEDS com o Ciro. Ciro é sensacional, ele falou sobre isso, sobre os testes. Ele saiu do MEDS e foi para Nova York para receber um prêmio desse trabalho que ele faz em eu Natal, né? E assim, a gente tem muita coisa boa chegando. E a ideia é isso, sabe? Mas hoje, o que a gente tem? A gente tem o HIV, a gente tem Covid, HIV, Covid, hepatite A, B e C, né? A gravidez aqui no Brasil ainda não é possível, mas nos Estados Unidos já faz o teste de gravidez com a saliva. Então a gente tem que entender Que e é muito melhor acreditar. do que fazer um xixi num pote, né? Bem E aí melhor. você pega aquele pote todo coisa e vai mostrar, Não. né? Olha aí, a Olha. pessoa pega o pote do xixi. Até esquece, depois que dá positivo. Eu vi uma mulher que ela colocou no suco do... Sabe o negocinho? Ela colocou como se Não. fosse o canudinho, juro por Deus, vi na internet. Ela colocou dentro do suco como se fosse tipo um misturador Ah, pro mas aí marido nos Estados na hora Unidos é que... saliva. Não é xixi. Mas era aqui. Ah, era aqui. Era aqui. E aí ela, tipo, colocou pra fazer a surpresa pro Brasileiro é marido. criativo, não é? E aí ele foi misturar lá, isso não muda nada diferente. É só ver os na chás hora de que revelação tira, que assim. Não, existe. gente, o chá de revelação é A som. mulher pintou a cachoeira. Depois Não. dessa, filho, não existe mais nada. A pessoa não tem o menor... Eu não sei como que ela adora. Uma pessoa dorme, assim, ela acorda e fala, hoje eu vou poluir a natureza pra acabar, destruir com a natureza. Vou atingir uma cachoeira, né? Tipo, a pessoa tem que ter um Gente, é muito megalomaníaco, né? Não, pra poder fazer uma gente, coisa é muito dessa assim. egocentrismo, é muita, sei lá, alienação. Enfim. Não, esse da cachoeira eu não me conformo até hoje. Faz 1000 anos a pessoa pinta uma cachoeira, velho. Ah, enfim, bom. Vamos voltar aqui, vai. que Ó, eu me gente, perdi. a gente não tem mais tanto tempo. Acho que a gente tem uns 7 minutos até o final Nossa, aqui do passou nosso tão tempo. Passa rapidinho, muito rápido, a né? gente esqueceu de falar. Passa Passou tão rápido. rapidinho. Não é até... É, mais 7. Que é até 6h30. Vamos pegar o que a gente faltou de falar. Tá, deixa eu só falar uma coisinha sobre esses testes salivares também, que eu acho interessante. Tem aquele teste genético salivar também, Isso. que dá pra ter vários parâmetros de doenças. Eu fiz esse teste, Eu espero que fiz seja também, verdade. eu porque fiz foi o caro pra do cacete. Genera. Aquele que vocês Aham, estavam que a lá. gente Você fez. sorteou lá. Não, é legal. É Eu legal. A gente veio, sorteou. é um calhamaço que veio e assim, Tudo e pela uma saliva. coisa que pra mim foi muito importante, interessante, foi que nesse exame deu que eu não transformo o ácido o ácido metil, sei lá o que, em ácido fólico. Então assim, pra mulher que quer engravidar, tem que tomar ácido fólico. E eu não tenho a capacidade de transformar
o X em ácido fólico. E aí eu tenho que tomar esse X puro. Quem me disse isso? A minha saliva. Então, assim, se eu não tivesse feito esse teste, provavelmente eu ia tomar o ácido fólico, não ia servir pra nada, porque eu não converto. Então, como é importante, gente, é muito né? importante. E muito também importante. mostra Simples, fácil, barato. predisposição para doenças cardíacas, predisposição para doenças, enfim, para várias doenças. Não lembro faz tempo que eu Periodontia, fiz. você que é periodontista, né? Tem um teste aí, o Somos, Biomi ele Hub. também é. Você também é, né? É. Biomi Hub que você Tem, faz é verdade, aí. eu ia perguntar sobre isso, porque esse aí ele pega a microbiota, não é? Exatamente, com a microbiota. Ele pega quais são as bactérias que você tem na boca, então você tem um paciente periodontal, você vai lá, faz o mesmo exame e ele vai te dar a lista de bicho, nome e sobrenome que tem na boca do cara pra você tratar. Então, para quem Com mais- pra periodontista, pra mais- então isso é assim, super legal. Então, isso que eu falo, eu acho que a gente tá explorando pouco uma coisa que a gente tem gratuito, né? 0,800 do paciente, e com isso faz com que o exame seja um exame muito fácil de fazer, não tem dor, não é invasivo, é barato, e vai agregar tanto na clínica do dentista, do profissional, e a gente precisa colocar isso. Gente, a odontologia mudou. A odontologia mudou, a odontologia não é mais igual àquela odontologia do passado. Eu tenho uma frase que eu falo muito em relação até à implantodontia, e assim, acho que o implante, quando foi inventado esse implante aí, eu acho uma coisa maravilhosa. Você poder substituir um elemento ausente sem desgastar dente vizinho, isso é fantástico. Mas isso é por falta de opção de tratamento. O implante, ele não é uma opção de tratamento do elemento, é depois que o elemento não tem jeito mais de tratar. Então, a odontologia mudou. A odontologia mudou e o dentista precisa enxergar isso. Precisa enxergar a doença não cariosa, que ela está cada vez mais frequente. Está dentro da nossa casa, está nos nossos consultórios, nos nossos pacientes, nos nossos filhos. E aí eu falo de uma maneira assim, vamos pensar de uma maneira bem egoísta, a gente quer que esse conhecimento seja disseminado, porque depois quem vai cuidar dos nossos filhos, Sim. dos nossos netos? Então, isso de uma maneira egoísta, tá? Tô falando aqui, vamos pensar aqui na gente. Então, a gente precisa disseminar isso, essa informação. A odontologia mudou. Agora, falando nisso, é interessante, inclusive, porque assim, a gente sempre fala isso aqui, tem bastante recém-formado ou dentistas que estão ali insatisfeitos com a odontologia, que também é uma fatia do mercado pouco explorada, né? Muito São pouco poucos explorada. dentistas que fazem isso. Então, você trabalhar com a saliva, você acha que também te traz frutos financeiros, assim, te Sim. diferencia no mercado Sim. de trabalho? Como que é Sem trabalhar sombra de com a dúvida. saliva? Você Sem sombra de cobra pela dúvida. celometria? Sim. Como que faz? A gente cobra, é um teste que tem que, né, que tem que ser feito, deve ser feito. E eu acho que é o seguinte, as pessoas perguntam, como que eu vou vender isso no consultório? Né? A dentista acha que ele tem uma dificuldade de passar isso para o paciente. Isso aqui é responsabilidade do dentista. É o dentista que tem que se posicionar, mostrar o conhecimento, mostrar a importância disso para que o paciente acredite, entenda da sua importância. Sabe por quê? Eu falo que isso acontece muito na medicina. Se você vai consultar e um médico fala com você, você precisa fazer esse exame, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele não vai pensar duas vezes. Se o médico falou que ele precisa, ele vai fazer. E a mesma coisa tem que ser com a odontologia. Se eu estudo, se eu estou capacitada para isso e mostro para o paciente a importância, eu consigo vender isso para ele. Porque ele sabe que é para a saúde dele. Então, aí cabe a obrigação de nós nos posicionarmos. Foi do jeito que a Bruna falou no MEDES. É essa questão de você entender... sabe aquela questão do hard skill, soft skill, né? É você saber ter conhecimento, porque hard skill é obrigação. Hard skill não é obrigação do dentista. É o mínimo que ele tem que saber é realmente oferecer saúde e ser promotor de saúde para o seu paciente. E o soft skill agora é que vai diferenciar. Com as redes sociais, com o mundo digital, é o que vai diferenciar. É o que vai diferenciar o paciente que tem medo do dentista. E que eu vou saber como conduzir e acolher aquele paciente, porque eu vou sentar naquela cadeira e eu vou sofrer muito. Isso aqui é o diferencial hoje. E a mesma coisa serve para saliva. Não é só para saliva, para tudo. Então, cabe a nós nos posicionarmos, termos a autoridade de falar o assunto. E para isso, eu tenho que dominar a hard skill. No caso da saliva. Né? Então, é simples assim. Não tem matemática Tem que errada. estudar. Tem que Tem que estudar. estudar. Como né? tudo, tem que estudar. E é muito legal, né? Porque eu acho que
a gente gosta de trazer aqui também assuntos pouco falados para também abrir a cabeça aí de você que está assistindo, para você não ir com a manada, né? Todo mundo tá fazendo a mesma coisa, aí você vai lá, faz a mesma coisa e reclama que o mercado de trabalho tá lotado, tá saturado, que não sei o quê, nananã, e aí você só fica naquele limbo de ficar reclamando, mas vai estudar uma coisa diferente, vai ler sobre uma coisa diferente, vai assistir um podcast sobre um assunto diferente. isso. Sim, né? para dar uma aberturinha para Abre você a ir cabeça. procurar o Gente, assunto, né? Você não vai quanta aprender coisa a tudo pessoa aqui no não- podcast. Não, mas quanta coisa a pessoa não desperta a partir disso aqui, né? É muito importante isso. Então, a odontologia é muito linda. Ela é linda. E cabe a gente saber fazer isso para o nosso paciente, passar isso para o nosso paciente. A gente tem esse compromisso. Se a gente assumiu, né? Se a gente formou, a gente tem esse compromisso. Então, Muito bom. Gente, acabou o nosso tempo, né? agradeço Teve música, demais. teve o assunto que dá água na boca. Foi muito bom, né? Teve um Muito post, obrigado por você ter vindo. aquele post seu que eu vou Nojinho. olhar depois. Ah, eu vou procurar o eu post vou olhar nojento. isso. Né? Então teve bastante Os coisa aqui, elementos, teve né? nojento. Gente, o Instagram da Riane tá aqui na descrição, então para quem quiser conhecer mais, quiser saber mais sobre saliva, quiser tiver interesse no MEDS, Isso, no 2020. meeting de Diagnóstico salivar Diagnóstico Salivar 2025, né, gostou desse assunto, acha que isso está faltando para você, então vocês podem entrar em contato com a Riane lá no Instagram dela, manda um direct, manda um oi. Eles têm o grupo lá da CEPB também, né? Temos. Então, assim, tem vários grupos se formando nessa área. E procure, vai atrás dos livros não são do PV, né? Os livros são da hipersensibilidade, da CEPB em geral, né? Sim. E pega desde hipersensibilidade, né? Então é um grupo que a gente tem trazido aqui, porque eles estudam isso e cada um tem o seu Segmento. nichozinho. Gente, não né? estuda quem não quer hoje, né? O que a gente tem de informação nas redes sociais, em livros, é muita coisa. Curso online, né? Eu acho que sim, é muito importante. E eu acho que a odontologia é isso. Não dá para desistir da odontologia. Pelo contrário, a gente tem muito o que oferecer, muito o que entregar. E agradeço demais a oportunidade de poder bater esse papo com vocês, né? De poder mostrar um pouquinho a importância da saliva, a importância da CEP, porque o mundo mudou. E a gente não tem como mudar a regra do jogo. A gente tem que mudar como a gente vai julgar, como a gente vai oferecer isso para o nosso paciente. Obrigada. Muito bom, obrigada a você por ter vindo antes aqui. Você tá na semana do mestrado, né? É. Por ter vindo um dia antes pra gente conseguir fazer Muito bom. esse encontro aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo programa e tchau. Tchau. Foi ótimo. Foi legal?